Bom dia, irmãos. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? A palestra que nós daríamos hoje, na verdade, ela seria dividida aí em dois momentos. Se você prestou bem atenção no cartaz, você deve ter notado que seria uma hoje ou no próximo domingo. Porém, em virtude da programação do nosso presbitério, referente aos 100 anos de morte do reverendo Dr. Butler, nós resolvemos, o Conselho achou por bem reduzir isso, de modo que nós daremos hoje a palestra que seria dada em duas partes. A gente fez um esforço aí para condensar num único estudo que será apresentado na manhã deste domingo. Então, muito daquilo que seria dito não terá possibilidade de ser dito. A gente fez o maior esforço possível para reduzir a nossa palestra, de modo que nós pudéssemos dá-la na manhã desse domingo. Mas isso não significa que vai haver algum prejuízo numa das partes que eu acho mais importante nesse tipo de momento, que é a interação com os irmãos. Isso aqui é diferente de um sermão. No sermão, apenas um fala. Essa foi a forma que Deus estabeleceu para o ensino da sua palavra no culto público. Mas isso aqui não é um culto público, isso aqui é uma reunião de estudo, é uma reunião de doutrinamento. Então, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, alguma colaboração, alguma participação, levante aí a sua mão, que a gente interrompe imediatamente para que os irmãos possam participar. Eu acho que mais importante do que eu chegar até o fim do que eu pensei em fazer é que os irmãos também tenham a oportunidade também de participar. Então, o tema que nós recebemos, de acordo com a divisão estabelecida pelo Conselho, foi esse: casamento, divórcio e novo casamento. Vou pedir aí que Lucas passe o próximo, por favor. Antes de iniciarmos, irmãos, nós vamos fazer uma rápida introdução. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse texto que está projetado aí no telão, Efésios capítulo 4, verso 15, onde nós lemos: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós temos aqui a exortação do apóstolo São Paulo, escrita àquela igreja na cidade de Éfeso, aqueles irmãos que residiam naquela cidade, e a exortação que o apóstolo Paulo faz, o encorajamento que ele dá àqueles irmãos, é no sentido de que eles mantivessem em mente a ligação que eles tinham com Jesus Cristo, por isso que ele fala no cabeça, que é Cristo, e baseado nessa ligação que eles tinham com o Senhor, como cabeça da igreja, eles deveriam crescer. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. Esse é o centro da passagem. O desejo do apóstolo Paulo era que aqueles irmãos crescessem na graça, no conhecimento, no aprendizado, na vivência do Evangelho, seguindo o exemplo da cabeça que é Jesus Cristo. Porém, irmãos, esse crescimento ele não deveria ser dado de qualquer forma. Esse crescimento ele não deveria ser dado a troco de qualquer valor ou a revelia de qualquer padrão, de qualquer normativa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O crescimento da igreja, o crescimento dos cristãos individualmente, eu, você, cada um de nós, e o crescimento da igreja como uma comunidade, ele deve sim acontecer, mas pautado por essas duas balizas, a verdade e o amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uma igreja local, irmãos, somente poderá crescer verdadeiramente, e aí eu enfatizo esse condicional, Uma igreja somente poderá crescer verdadeiramente, não inchar, não aumentar simplesmente numericamente, mas uma igreja somente poderá crescer verdadeiramente com a manifestação dessas duas virtudes, a verdade e o amor. Uma igreja local que não sustente a verdade e essa verdade em amor, jamais terá um crescimento real e sequer um crescimento duradouro. É muito comum nós vermos igrejas, muitas vezes igrejas irmãs, igrejas presbiterianas, que de repente explodem e aumentam, a igreja está cheia, mas devido a um episódio qualquer, a um evento, a algum acontecimento, alguma disputa, alguma briga, alguém que entra na igreja ou alguém que sai na igreja, quando a gente olha, cadê os crentes? Sumiram. Aquela igreja que parecia tão forte, tão robusta, tão viva, tão pungente, desapareceu. Os irmãos sumiram da igreja. Por quê? Muito provavelmente porque não foi pautado aquele crescimento nessas duas marcas, a verdade e o amor. A verdade ela é necessária porque é o fundamento básico do desenvolvimento. Se as nossas crenças não forem, antes de mais nada, verdadeiras, o edifício não vai permanecer de pé muito tempo. Sem o alicerce sólido da verdade, que fundamenta todo o nosso conhecimento, qualquer coisa que nós fizermos estará fadado
ao fracasso. Porém, o amor, ele é necessário porque é fruto desse verdadeiro conhecimento. A questão, então, irmãos, não é simplesmente nós optarmos entre a verdade ou o amor. Mas o que o apóstolo São Paulo nos diz é que nós devemos crescer andando com essas duas coisas lado a lado, juntas, seguindo a verdade, mas sempre em amor. Em 1 Coríntios 8, versículo 1, o apóstolo Paulo disse que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber, o conhecimento, a verdade por si só, ela incha o ser humano, ela ensoberbece, ela traz àquela pessoa orgulho, arrogância, altivez. Mas o apóstolo Paulo diz que o amor, pressupondo aí, aliado ao conhecimento, isso edifica. Essa ilustração, irmãos, da verdade e do amor, ela pode muito bem ser apresentada na ilustração que a igreja sempre tomou, né, ao comparar a igreja, o corpo de Cristo na terra, como uma mãe. Eu peço que Lucas passe o próximo slide. A ideia de que a igreja é trazida nas Escrituras como simbolizando uma mãe. A primeira pessoa a tratar desse assunto foi o profeta Isaías. Você tem aí uma ilustração antiga de um vitral de uma igreja, referente à imagem do que seria o profeta Isaías. Isaías, lá no capítulo 66, ele fala da Jerusalém celestial, né, do povo de Deus restaurado, como uma mãe que amamenta os seus filhos, que segura os filhos no braço e aqueles filhos mamam, né, dos seios, do leite da sua mãe. A ideia de Isaías é de que a igreja, o povo de Deus restaurado, seria comparado a uma mãe. O apóstolo São Paulo seguiu essa mesma linha lá em Gálatas capítulo 4, quando Paulo afirma expressamente que a Jerusalém celestial, ou seja, a igreja, ela é nossa mãe. E essa compreensão, irmãos, da igreja como uma mãe, essa analogia da igreja como sendo uma mãe que cuida dos seus filhos, ela seguiu, né, após o período bíblico. Você vê escritores como Cipriano de Cartago, como o próprio João Calvino, falando nesses termos, da igreja como uma mãe. Calvino vai dizer que a igreja era mãe e mestra dos crentes. A igreja como mãe e mestra dos crentes. Por que eu trago essa ilustração da igreja como mãe? Porque a figura da mãe une essa coisa da verdade e do amor. Uma mãe que se preze, uma mãe que seja digna desse nome, é aquela mulher que não abre mão da verdade na educação e na criação dos seus filhos. Ela não transige com a verdade, ela não abre mão daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, a mãe é aquela que une a verdade, o quê? O amor. Não é porque ela é verdadeira e justa com os seus filhos que ela é, por isso, uma mãe má, rancorosa, violenta. Não, pelo contrário. Porque ela ama os seus filhos, ela os educa na verdade. E ao educá-los na verdade, ela demonstra a esses filhos o seu amor. A igreja, meus irmãos, tem esse papel. A igreja, como mãe e mestra dos crentes, como disse João Calvino, tem esse dever de andar na verdade, mas ao mesmo tempo tratar os seus filhos com amor. E a igreja faz isso, irmãos, através do ministério pastoral, através do ministério de ensino. A igreja, enquanto um corpo de crentes espalhado nos 4 cantos da terra, e aqui eu não falo igreja com o I minúsculo, a igreja local, nós, mas nós falamos aqui igreja com o I maiúsculo, todos aqueles que creem em Jesus Cristo nos 4 cantos da terra. Essa igreja, ela é dirigida, ela é governada, ela é pastoreada por homens que o próprio Jesus Cristo comissiona, que a igreja reconhece e delega a essas pessoas poderes. Essas pessoas, os presbíteros, né, utilizando a linguagem do Novo Testamento, os bispos, os supervisores do rebanho, essas pessoas têm a missão justamente de conduzir a igreja em verdade e em amor. E isso é feito, irmãos, no ministério pastoral. Os presbíteros, eles pastoreiam. Presbíteros aqui, sejam docentes ou sejam regentes, mas eles são instituídos por Deus para pastorear, e a principal função deles é o ensino, ensinando a verdade em amor. Durante esse mês de maio, nós temos tratado sobre temáticas relacionadas à vida familiar, e especificamente na escola dominical nós temos tratado sobre alguns assuntos que são delicados, assuntos que são um tanto quanto sensíveis, assuntos sobre os quais pesam, né, alguns costumes, algumas tradições, alguns preconceitos, ou seja, alguns conceitos previamente estabelecidos, e nas últimas semanas nós somos desafiados a repensarmos isso. Como nós enxergamos a família, como nós enxergamos o namoro, como nós enxergamos a preparação para o casamento. E a tarefa, irmãos, da igreja é justamente propor essa discussão, propor esse repensar.
propor essa forma de considerarmos as coisas. Será que a forma como nós sempre ouvimos de fato é correta? Ou será que tudo aquilo que nós aprendemos e vimos realmente de fato deveria ser assim? E nessas últimas 2 semanas, o presbítero Esdras trouxe aqui essas 2 palestras, essas 2 palavras, nas quais nós precisamos reconhecer que foram pautadas por essas 2 balizas, a verdade e o amor. Nós somos aqui apresentados aos conceitos das Escrituras e, por isso, verdadeiros, mas isso foi feito, irmãos, em amor, em paciência, em longanimidade, em condescendência. E o objetivo, irmãos, nessa manhã é que eu possa ser tão feliz quanto o presbítero Esdras conseguiu ser, apresentando conceitos relacionados à verdade das Escrituras, mas fazendo isso sempre em amor, em consideração ao próximo, aos nossos irmãos, às nossas sensibilidades, às nossas demandas, aos nossos sentimentos, seguindo a verdade em amor. Próximo slide. Então, o tema que nos foi proposto foi esse: casamento, divórcio e novo casamento. Como nós já dissemos no início, resolvemos condensar o que seriam 2 palestras em uma, e nós vamos usar, irmãos, como roteiro o texto de Mateus, capítulo 19, versos de 3 a 9, e ao longo da leitura e da explicação desse texto, nós vamos lidar com os 3 tópicos que são o título da nossa palestra, que é casamento, divórcio e novo casamento. Então, o nosso roteiro, ele se identifica aí com a passagem de Mateus, capítulo 19, versos de 3 a 9. Próximo slide. Então, nós vamos falar, em primeiro lugar, acerca do casamento. Indo aqui para o texto, Mateus capítulo 19, a partir do verso 3. O texto, irmãos, nos mostra um daqueles muitos episódios nos quais Jesus foi interpelado, foi arguído, foi questionado pelos fariseus. Quando você observa a última semana de vida do Senhor, entre o domingo de Ramos e a quinta-feira da Paixão, nesse intervalo de pouco menos de uma semana, você vai ver que Jesus foi quase que diariamente interpelado pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos. Aquelas pessoas chegavam até Jesus Cristo não com o desejo sincero de aprender, não com o desejo sincero de saber o que a palavra de Deus ensina, qual é o ensinamento do Filho de Deus. Não. O que eles queriam, na verdade, era colocar Jesus contra a parede, apresentar a Jesus situações difíceis de interpretação, de posicionamento, com o objetivo de ou fazer Jesus parecer um mentiroso, ou fazer Jesus parecer um herege. O objetivo era esse. O que eles queriam fazer com que Jesus era que ele se enrolasse, que ele se complicasse perante a população. Eles viram que Jesus já atraía assim um número grande de pessoas, e a sua habilidade, a sua sabedoria, o seu conhecimento, eles eram imbatíveis. A única chance era desacreditar Jesus Cristo publicamente, e para isso eles fizeram várias perguntas difíceis. Tentaram fazer com que Jesus se contradissesse, ou com que Jesus contradissesse a lei de Moisés, ou com que Jesus Cristo tivesse que optar entre parecer ser fiel aos judeus, e por isso inimigo dos romanos, ou amigo dos romanos, e por isso inimigo dos judeus. Essa situação aqui é uma dessas situações. Os fariseus chegam a Jesus e dizem: mestre, é lícito divorciar-se da mulher por qualquer razão? O objetivo que aqueles homens tinham era fazer com que Jesus recorresse ao texto lá de Deuteronômio, capítulo 24. Nós não vamos ler esse texto agora, mas vamos fazer referência a ele posteriormente, mas precisamos dizer que esse era o objetivo dos fariseus. Quando eles chegam a Jesus Cristo e dizem: mestre, é lícito ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo, o que eles já tinham em mente era fazer com que Jesus tivesse que se reportar a Deuteronômio 24. O objetivo era colocar Jesus numa situação em que ele tivesse que contradizer a lei de Moisés. Mas, irmãos, é interessante observar que Jesus, primeiro, ele não foge da pergunta. Jesus não foge da pergunta. Aliás, Jesus jamais fugiu de qualquer pergunta que lhe foi feita. Jesus ele não se eximia da sua responsabilidade. Jesus é aquele profeta de Deuteronômio 18, onde Moisés diz: olha, depois de mim virá um profeta, e o que ele disser na sua boca será verdade. O que ele disser, façam, sigam-no. Jesus, irmãos, ele jamais se eximiu de qualquer questão, por mais delicada que fosse, por mais sensível que pudesse ser, por mais escrúpulos que as pessoas pudessem ter em relação àquilo. Isso mostra, irmãos, um pouco, e aí fazendo um parêntese, a importância que a igreja tem de lidar com todos os assuntos. Não existe assunto, irmãos, por mais delicado que seja, que a igreja não deva tratar. Não existe tema, por mais espinhoso que possa parecer, sobre o qual a igreja de Cristo não tem uma palavra a dar.
Boa parte da situação de desgoverno do mundo pode ser explicada pela omissão da igreja em se posicionar. Nós nos trancamos nos nossos templos, nas nossas visões resumidas, apequenadas, enquanto isso o mundo anda desgarrado. Por quê? Em boa parte, porque a igreja não se faz ouvir. Nós dizemos que isso não é assunto da igreja. A igreja não tem que se meter nisso. A igreja não tem que se envolver com essas questões. Mas é interessante como Jesus jamais se omitiu. Jesus foi questionado acerca de casamento, Jesus foi questionado acerca de bens, Jesus foi questionado acerca de política, acerca de impostos, e em todas essas ocasiões Jesus se manifestou. A igreja não pode, irmãos, se eximir de dar o seu parecer, de manifestar-se como a consciência da sociedade, a consciência do Estado. Obviamente a igreja não governa, a igreja não pode interferir na esfera do governo civil, mas a igreja não pode se calar. A igreja tem que agir com essa consciência. Se as pessoas querem agir de forma contrária à palavra de Deus, por conta e risco delas, mas que a igreja faça ouvir a sua voz. Jesus não fugiu. Mas, irmãos, Jesus sabe o que era, conhecedor da natureza do coração do homem e dos intentos maus do coração daqueles fariseus. Jesus ele não vai para Deuteronômio, capítulo 24. Jesus ele vai mais longe ainda. Jesus vai para Gênesis 1 e 2. Os fariseus, irmãos, eles eram mestres da superficialidade, eles eram doutores da aparência. O objetivo dos fariseus ali não era realmente saber o que importava. O que os fariseus queriam era saber se eles tinham ou não uma autorização para se divorciarem por qualquer motivo. E o objetivo maior, antes disso, era colocar Jesus numa situação vexatória, constrangedora. Mas Jesus, irmãos, ele não entra na onda dos fariseus. Eles queriam que Jesus fosse a Deuteronômio, Jesus diz, então espera, eu vou com vocês. Mas eu vou lá para Gênesis. Jesus responde, irmãos, aquela pergunta, não simplesmente tratando da superfície, não simplesmente da aparência, mas Jesus vai ao cerne da questão. Jesus vai ao coração da coisa, ao âmago. Muitas vezes, irmãos, nós falhamos quando tratamos acerca de vários assuntos, porque nós apenas tratamos a superfície das coisas. Nós precisamos cavar mais fundo. O que é que está por trás disso? O que é que motiva essa pergunta? O que motiva a resposta imediata que muitas vezes nós damos às perguntas que nos são feitas? O que é que está lá embaixo? O que é que está no cerne da coisa? Por isso que Jesus ele responde aquela pergunta, não indo para Deuteronômio 24, onde ele irá posteriormente, mas ele vai lá até Gênesis, capítulos 1 e 2. Próximo. E ali Jesus apela para o texto de Gênesis, demonstrando que o casamento, irmãos, ele é uma instituição da própria criação. Nós temos ali em Gênesis, como nós vimos na última quinta-feira, na palestra do reverendo Milton, a demonstração de que o casamento ela é uma instituição da ordem criada, da ordem natural das coisas. Veja, não foi o Estado que criou o casamento, não foi o governo que estabeleceu a instituição do matrimônio. Pelo contrário, o casamento, o matrimônio e, por extensão, a família, ela é anterior ao próprio Estado. Antes que houvesse um governo, antes que houvesse um prefeito, antes que houvesse um juiz, antes que houvesse um vereador, qualquer coisa que seja, havia uma família, havia um casamento. E se esse casamento não foi criação e instituição humana, ele só pode ser uma criação e uma instituição divina. Por isso que nós dizemos que o casamento ele faz parte da ordem criada, da ordem natural das coisas. O casamento faz parte da natureza humana. Por isso que ele não pertence a um determinado povo, ele não pertence a uma determinada religião. É nesse ponto que o catolicismo romano falha, por entender o casamento como sendo um sacramento da igreja. De modo que o único casamento que o catolicismo romano reconhece como casamento de fato é o casamento celebrado por um sacerdote, por um padre. Ainda que você case civilmente, ainda que o Estado reconheça você como marido e mulher, ainda que a sociedade reconheça você como marido e mulher, mas o catolicismo romano falha porque entende o casamento como um sacramento. E, sendo um sacramento, ele só pode ser celebrado no contexto da igreja. Porém, irmãos, não é assim que nós entendemos, porque antes que houvesse até mesmo uma igreja institucional estabelecida, ali ainda com Adão e com Eva, com apenas duas pessoas, nossos representantes, nossos primeiros pais, colocados no jardim daquele mundo imenso, já havia ali um casamento, já havia ali um matrimônio. Por isso que nós dizemos que o casamento, ele faz parte da ordem natural, da ordem criada, e por isso faz parte da natureza humana. E por que, irmãos, é importante nós falarmos sobre isso? Jesus, quando ele vai tratar sobre a questão do divórcio, ele vai antes... Pode passar aí, Lucas? Ele não vai, como eu disse, para Deuteronômio. Mas antes de falar sobre o divórcio, Jesus vai falar sobre o casamento.
Porque antes que haja um eventual divórcio, é porque houve certamente um casamento. Então Jesus vai lá para Gênesis 1 e 2, e ali, em Gênesis 1 e 2, na instituição do matrimônio, nós podemos observar ali vários princípios, várias condições, várias características do que seja um casamento. Vejam, irmãos, quem é que pode nos dizer o que é um casamento? Será que é o Estado que pode nos dizer o que é um casamento? Será que é o governo que pode nos dizer o que é um casamento? Será que são os especialistas em aconselhamento matrimonial? Será que são os especialistas da academia, os filósofos, os cientistas? Vejam, alguém tem que nos dizer o que é o casamento. Se o casamento é uma instituição divina, uma instituição estabelecida pelo próprio Deus, então somente Deus pode nos dizer o que é um casamento. E a única forma de nós sabermos isso com segurança é nos voltando para onde? Para as Escrituras. Exatamente para onde o casamento foi estabelecido. Vejam, nós não devemos procurar, irmãos, o que seja o casamento ou como ele deveria ser, olhando para nós e para os casamentos ao nosso redor. É muito comum as pessoas olharem para outra pessoa e dizerem, fulano é que é feliz no casamento dele, eu não sou. E aí nós começamos a avaliar o que seja um bom ou um mau casamento a partir do que nós vemos nas pessoas. E isso nem é correto e nem é seguro. Porque muitas vezes as aparências enganam. A única forma segura de nós sabermos o que é um casamento, como ele deve ser, quais são as suas características e as suas condições, é olhando para as Escrituras. De forma especial para Gênesis 1 e 2. Por quê? Porque quando o casamento foi instituído ali, ainda não havia pecado. Então nós temos ali, irmãos, o primeiro casal, pessoas nas quais não havia a mancha do pecado original, pessoas nas quais não havia a corrupção da natureza pelos pecados cometidos, num mundo perfeito, livre de qualquer constrangimento mal, Deus coloca aquele primeiro casal e diz o que eles deveriam fazer. Então, Jesus, ao voltar para Gênesis 1 e 2, ele quer que nós olhemos para aquele primeiro casal, para aquela instituição estabelecida por Deus e possamos aprender dali como ela deve ser, quais são as suas características, quais são as suas condições. Muitas coisas poderiam ser tiradas desses dois primeiros capítulos, mas para nós, nessa manhã, o que nos interessa são duas coisas. O propósito do casamento e a natureza. Olhando para Gênesis 1 e 2, e essa era a intenção do nosso Senhor, olhando para Gênesis 1 e 2, nós podemos saber pelo menos essas duas coisas. Qual o propósito do casamento e qual é a sua natureza. Próximo. Pensando aí no propósito do casamento, nós chegamos à conclusão que o objetivo principal pelo qual Deus instituiu o matrimônio foi para que houvesse auxílio mútuo, auxílio entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Nós vimos isso também na última quinta-feira, na palestra do reverendo Milton, onde ele falou sobre o propósito da família. Reduzindo um pouco mais a coisa, né, saindo de família para o casamento, especificamente, nós mantemos a mesma conclusão. O propósito, irmãos, do casamento, do matrimônio, não foi simplesmente fazer as pessoas felizes, não foi simplesmente suprir carências afetivas, carências emocionais, embora isso faça parte também do casamento, e nós não dizemos que não. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós enxergamos ali um propósito soberano, um propósito maior para o qual essa instituição do casamento foi criada por Deus. Nós vimos ainda na quinta-feira que o homem e a mulher, os primeiros homem e mulher, foram criados e colocados na terra com o objetivo de refletir nesse mundo imenso de Deus a sua imagem e a sua semelhança. Então o objetivo daquele primeiro casal era unirem-se como marido e mulher, gerarem filhos, muitos filhos, povoarem aquele mundo para quê? Para que a imagem de Deus que estava neles fosse espalhada sobre a face da terra. É interessante observar, irmãos, que o ser humano não é a maior criatura que tem. Não é a mais forte. Existem outros animais que têm capacidades físicas, né, e até aparência melhores do que a do ser humano. Por que Deus não entregou aos leões, por exemplo, a tarefa de povoar a terra e dominar o mundo? Né? Por que não ao urso? Por que não, sei lá, ao rinoceronte? Animais maiores, mais fortes. Vejam, por que Deus não deu aos próprios anjos a tarefa de povoar a terra? Porque, irmão, somente o homem e a mulher, somente o gênero humano detém na sua plenitude a imagem e a semelhança de Deus. E quando Deus diz, olha, povoem a terra, o objetivo de Deus era ter um mundo cheio de pessoas que refletissem a sua imagem e a sua semelhança. Isso explica também, irmãos, o que aconteceu lá em Gênesis 11, no episódio da Torre de Babel. O que foi que os homens fizeram? Olha, Deus mandou com que a gente se espalhasse. Vamos fazer o contrário. Vamos ficar todo mundo aqui. Né? Deus mandou que a gente se espalhasse nos quatro cantos da terra. Vamos fazer uma torre vertical
construir um monumento que chegue até os céus e assim o nosso nome será célebre por toda a terra. Deus mandou que o homem se espalhasse, o homem quer se concentrar. Deus então causa confusão, espalha aquelas pessoas para que o mundo pudesse ser habitado, para que a sua imagem e a sua semelhança pudessem ser espalhadas na terra. Porém, irmãos, ao instituir esse mandato ao primeiro homem, a Adão, Deus observa e vê que aquela era uma tarefa muito grande para um homem sozinho fazer. Por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E aí, imediatamente, o que é que Deus diz? Far-lhe-ei uma auxiliadora. Aqui a mulher não é chamada de amante, a mulher aqui não é chamada de coração, de bem, de doce de coco, ela é chamada aqui de auxiliadora. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Aqui nós vemos não só o papel da mulher em auxiliar, mas nós vemos o propósito do casamento em si, que é fornecer auxílio mútuo. Um homem sozinho, largado nessa terra, jamais poderia espalhar na terra a imagem de Deus. Um homem sozinho nessa terra, o máximo que ele conseguiria espalhar seriam sapatos, toalhas molhadas, sujeira, né? Sozinho, mas Deus olha o homem e diz, não é bom que ele esteja só. Se essa terra um dia tiver que ser repleta da minha imagem, da minha semelhança, é bom que esse homem esteja acompanhado. E a ideia do casamento, irmãos, é esse auxílio mútuo. Se você olhar aí a nossa confissão de fé, você vai ver que o primeiro objetivo do casamento é esse, é ser um auxílio mútuo. E é claro que a confissão de fé vai continuar dizendo que é dessa forma que a raça humana se propaga, bem como a igreja por uma semente santa, mas o propósito primordial é que haja auxílio. E, irmãos, e ter isso em nossa mente é importante por duas razões. Nós temos aí a primeira pergunta. Qual a condição mais importante para a manutenção do casamento? Vejam, se nós concordamos com aquilo que as Escrituras dizem, de que o propósito do casamento, em primeiro lugar, é que haja auxílio, é ser uma forma de auxílio mútuo, então isso nos diz alguma coisa sobre qual a condição mais importante para manter esse casamento. Qual é a coisa mais importante para que o matrimônio permaneça, para que ele subsista, para que apesar de todas as tentativas e seduções e opções, qual é a coisa mais importante para que ele permaneça unido, para que ele permaneça íntegro? Nós precisamos, irmãos, chegar à conclusão de que a coisa mais importante para a manutenção de um casamento é o compromisso. Compromisso consciente, intencional, assumido por duas pessoas de que aquilo ali tem que dar certo. É muito comum você ouvir as pessoas dizerem que a coisa mais importante no casamento é o amor. E não é. Não é. Eu lamento talvez ter que decepcionar algumas pessoas, quem sabe até escandalizar algumas. Mas, irmãos, essa ideia de que o amor é a coisa mais importante no casamento, ela não só é errada, mas ela é muito recente. Ela é muito recente. Essa ideia de que o amor é a coisa mais importante no casamento, ela não tem 150, talvez 200 anos. Ela acompanha o surgimento da literatura de romance do final do século XIX com o romantismo, mas, historicamente falando, em nenhuma nação, em nenhum lugar, em nenhum povo, o amor era visto como a coisa mais importante do casamento. A coisa mais importante no casamento é o compromisso. E aí, irmãos, me entendam, e eu preciso dizer isso, até porque está sendo gravado, eu não estou dizendo que o amor não seja importante, ou que o casamento não deva ter amor. Mas a coisa mais importante, antes que haja amor, é preciso que haja compromisso. Compromisso. É interessante que a Bíblia não diz que nós devemos nos casar com a pessoa que amamos. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar a pessoa com quem casamos. Entende a diferença? A Bíblia não diz que nós devemos nos casar com a pessoa com quem amamos. Mas ela diz uma coisa de certeza, que nós devemos amar a pessoa com quem nós nos casamos. E aí eu insisto que isso não torna o amor desnecessário. Pelo contrário. Mas nesse entendimento, irmãos, o amor, ele é um fruto, ele é uma consequência de algo maior, de algo anterior, que é o compromisso assumido por duas pessoas de fazerem aquele lá dar certo. Próximo slide, Lucas, por gentileza. Nós temos aí uma citação, e aí não teve como resumir, eu tive que colocar integralmente. Vamos ver se Lucas consegue dar uma reduzida para eu ler, que eu acrescentei agora cedo e não está no meu manuscrito aqui. Esse texto, ele faz parte de um livro intitulado Família da Aliança, editado pela editora Cultura Cristã, escrita pelo casal Van Groningen, Harriet e Gerhard Van Groningen, um casal de holandeses, que escreveu esse livro que trata sobre a família da aliança, nos seus vários aspectos. E uma coisa interessante que eles nos dizem, o livro foi escrito pelo casal, nos fala acerca da coisa mais importante para a manutenção. É isso que nós estamos falando. A pergunta é, qual é a coisa mais importante para manter um casamento? E eles nos dizem o seguinte,
A cola que mantém o casamento ligado, aquela unidade entre homem e mulher, não é somente o amor. Veja, eles não descartam o amor como um elemento central do matrimônio, mas eles dizem aqui que não é só. A cola da qual gostaríamos de falar é a ideia de uma unidade que consiste em uma entrega. Em outras palavras, é o compromisso de homem e mulher de se entregarem, de renunciarem, de dizerem, olha, eu vou abrir mão disso e nós vamos fazer a coisa dar certo. É uma entrega. É diferente, irmãos, desse amor platônico que nós vemos aí na televisão, nos romances, nos contos de fada. É muito comum as pessoas reduzirem, né, o amor a um sentimento quase que tem vontade própria. É como se o amor fosse uma coisa que andasse por aí, né, e de repente ele encontra, Lucas está ali, aí pum! E aí Lucas está amando, né? A ideia que as pessoas têm de amor é essa, que na verdade nem é uma ideia bíblica, diga-se de passagem. Então, o que os autores dizem aqui é que a cola que une esse casamento consiste em uma entrega de um para com o outro. Diga aí, Ricardo. Essa aí é uma daquelas perguntas que a gente torce para ninguém fazer. Não, mas veja, assim, não que ela não seja oportuna, mas é porque ela é uma pergunta muito difícil de lidar. Na classe dos jovens, nós falamos sobre esse assunto há alguns meses atrás, na exposição dos 10 mandamentos. Ricardo, em relação aos anticoncepcionais, até hoje é uma questão muito controversa. No protestantismo, nem tanto. O protestantismo aceitou com relativa facilidade a ideia dos métodos contraceptivos. No catolicismo romano, a coisa ainda é muito fechada. Veja, nós não temos tempo hábil aqui para tratar sobre esse assunto. Eu vou usar aquela desculpa que o reverendo Eudes usou uma vez, quando foi arguído sobre a questão do suicídio. E aí eu vou dizer que, posteriormente, um outro dia, a gente traz aí um estudo específico sobre os métodos contraceptivos. Eu vou falar com o conselho para marcar num dia em que eu não esteja na cidade. Aí a gente marca nesse dia, e aí... Mas assim, eu prometo a Ricardo que a gente vai tratar sobre isso em algum momento. Mas assim, é uma questão muito difícil, requer uma certa quantidade de tempo, né? Seria também necessário uma porta mais larga aqui para eu poder passar por ela correndo. Então, quando a gente providenciar todas essas coisas, a gente trata sobre esse assunto. Mas é um assunto importante. É um assunto importante e outra, que precisa ser pensado pela igreja. Aquilo que a gente ouve falar sobre os métodos contraceptivos não é muito bem como a coisa é na realidade. Aquilo que os ginecologistas dizem não é exatamente preciso. Espero que não haja nenhum aqui agora, mas não é muito preciso o que eles dizem. Mas, posteriormente, a gente trata sobre isso. Voltando aqui sobre a questão do que mantém o casamento unido, ele diz aqui, a cola do matrimônio inclui a compreensão do que a relação requer. Vejam, irmãos, são coisas que devem ser feitas. É a consciência de um compromisso que precisa ser assumido, dos deveres que esse compromisso exige, e sem essa tomada de consciência, sem que nós assumamos esse compromisso de fazer a coisa dar certo, o casamento não pode se manter unido. E os autores prosseguem dizendo, quando dois corações, mentes e mãos e corpos se juntam, essa relação, ou seja, essa relação de unidade, dizem eles, ela não simplesmente acontece automaticamente. Vejam, o que eles estão dizendo é que não é porque o rapazinho se juntou com a rapazinha e agora moram juntos, que isso automaticamente se transformou num casamento ideal, perfeito e indissolúvel. Não, o que eles dizem é que a submissão que se requer, e aqui submissão não é a submissão da mulher ao homem, mas é a submissão de ambos ao propósito do casamento. A submissão que se requer, ou seja, o receber um ao outro, definitivamente inclui uma compreensão dos requerimentos que pesam sobre cada um, ou as responsabilidades que cada um deseja aceitar. Em outras palavras, o que os autores estão dizendo aqui é que a coisa mais importante para a manutenção de um casamento é o compromisso. Se você assume o compromisso de viver com aquela mulher, se a mulher assume o compromisso de viver com aquele homem, eles vão fazer todo o possível. Eles vão renunciar o que for necessário, eles vão abrir mão do que seja preciso para fazer com que aquele casamento dê certo. O grande problema, para encerrar esse ponto, é que quando nós tornamos o amor a coisa mais importante no casamento, automaticamente nós enfraquecemos esse casamento ao nível de um compromisso qualquer. Vejam bem, se a coisa mais importante para a manutenção do casamento é o amor, e se de repente eu acordo um belo dia e digo, eu acho que eu não amo mais Natália.
Se a coisa mais importante no casamento é o amor, e eu chego à conclusão que eu não amo mais a minha esposa, por que esse casamento deveria permanecer? Se não há mais amor, não há nada que justifique que duas pessoas vivam juntas. Percebem isso? O que as Escrituras nos mostram é que a coisa mais importante, a coisa fundamental, elementar, é o compromisso mútuo. Quando duas pessoas assumem o compromisso de viver juntas, vai dar certo. Necessariamente tem que dar certo. Se não der certo, é porque não houve esse compromisso integral, por ambas ou por uma das partes que seja. Mas quando ambos assumem esse compromisso, o casamento, irmãos, ele tem que dar certo, porque renúncia será feita. As pessoas vão abrir mão de alguma coisa, vão tolerar os erros dos outros, vai tentar mudar o próximo, e aí ele vai chegar à conclusão de que o próximo não muda. Aí você chega à segunda conclusão que diz, deixa para lá. Irmãos, muitas vezes os casamentos ruins por causa de coisas pequenas. Coisas que não são necessárias, coisas que são de segunda importância. Com poucos meses de casamento, eu cheguei à conclusão de que Natália não apaga as luzes da casa. Então, assim, eu tenho duas opções. Eu posso largar essa mulher que não apaga a luz da casa, ou eu posso ir atrás dela, onde ela for, apagando as luzes que ela acende. Então, veja, irmão, são coisas pequenas. São coisas pequenas, mas que vão se acumulando. Se a pessoa não muda pequenos defeitos, pequenos vícios, tente tolerá-los. Lembre-se de que pequenos defeitos e pequenos vícios você também tem. Você também tem. Então, boa parte do que seja um casamento feliz, embora eu tenha poucos anos de casamento, mas uma das coisas que eu poderia dizer que fazem parte de um casamento bem-sucedido é você relevar as pequenas coisas. Deixa isso para lá, né? Apaga a luz. Quando eu chego com a roupa toda suja do curral, ela pega também e bota no lugar certo. Acontece. E aí a gente vai caminhando, tentando manter essa unidade. O próximo tópico. Sim, antes de passar para o próximo tópico, isso aqui é um print interessante. Alguém levantou a mão? Não. Zenaide. O casamento arranjado foi falado pelo presbítero Esdras na semana anterior, né? E foi demonstrado biblicamente que ela não é a forma correta de se proceder. O casamento ele sempre tem que ser algo feito com consentimento mútuo. Tanto é que, até mesmo no direito comum, quando duas pessoas vão se casar, o juiz pergunta, é de livre e espontânea vontade, não é assim, Esdras? Não é assim o pessoal do direito. Então, o casamento ele pressupõe um consentimento mútuo. É fato que décadas atrás, esse tipo de casamento que Zenaide falou acontecia. E é bem verdade que em muitos desses casamentos se tornavam casamentos problemáticos. É verdade. Assim como é verdade que em muitos desses casamentos, as pessoas que se casavam praticamente desconhecidas também aprendiam a gostar e a amar um ao outro. Isso é verdade também. Mas sempre que você liga a sua televisão, e isso nos volta a esse assunto, sempre que você assiste aquele filme, o que nós vemos é que o casamento arranjado ele é sempre ruim. E que o casamento arranjado ele nunca dá certo. E que a única solução para o casamento arranjado é um adultério para que a pessoa possa ser feliz seguindo a vida dela ou que ele possa ser feliz seguindo a vida dele. Então, entendam, não sou um defensor do casamento arranjado, forçado, não. Mas, muitas vezes, essa figura do casamento arranjado, que é sim equivocada, você não pode forçar duas pessoas a viverem juntas. Mas essa figura, muitas vezes, ela é utilizada pelas pessoas para deturpar o casamento como um todo. Um exemplo disso é esse print que eu coloquei aqui. Isso aqui é um estudo que foi feito pelo Banco Internacional do Desenvolvimento, que chegou à seguinte conclusão. O título do estudo, não existe tradução dele para o português, o título é Televisão e Divórcio, Evidências das Novelas Brasileiras. Então, um grupo de especialistas pegou todas as novelas que foram transmitidas pela Rede Globo, e eles tomaram aqui a Rede Globo, né, não é simplesmente por perseguição à Rede Globo, não, mas é porque é a maior emissora do país, e é sabidamente a emissora que produz as novelas mais acompanhadas, inclusive vendidas para outros países. Então, estudiosos do Banco Internacional do Desenvolvimento pegaram todas as novelas produzidas pela Rede Globo desde os anos 60 até os anos 90. Analisaram o enredo dessas novelas e também pegaram outro dado, o alcance do sinal de televisão da Rede Globo nos anos 60, 70, 80 e 90. Eles cruzaram esses dados e chegaram à seguinte conclusão. À medida que o sinal de televisão da Rede Globo se espalhava pelo país, o número de divórcios crescia de forma proporcional. A princípio, isso poderia parecer uma simples coincidência. Ah, não, foi coincidência. As pessoas estão se divorciando mais, o sinal da Rede Globo cresceu igualmente, mas poderia ser uma mera coincidência. Mas não é, irmãos, porque essas pessoas estudaram também o enredo das novelas.
E viram que em mais de um terço dessas novelas, a personagem principal, ou o personagem principal, era alguém que, ou no começo, ou durante, ou no final da história, se separava do seu marido, da sua esposa, e casava com outra pessoa. Eles perceberam que a novela glamourizava, né, enaltecia a figura, primeiro, do adultério, e em seguida, do divórcio. E eles chegaram a essa conclusão de que, à medida que o sinal da Rede Globo de televisão se espalhava pelo país, durante esses 30, 40 anos, o número de divórcios cresceu igualmente. Uma observação interessante, irmãos, é que esse estudo aqui não foi feito por pessoas críticas da Rede Globo, ou por pessoas críticas do divórcio. Pelo contrário, essas pessoas que fizeram esse estudo, eles, na verdade, eles celebraram, eles comemoraram essa conclusão. E eles chegaram à conclusão de que a televisão, e especialmente as novelas, têm um papel importante na disseminação de um conceito de nova família. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eles fizeram esse estudo não para criticar e dizer, está vendo? Né? Eu não disse que a novela estraga a família, não. Eles fizeram esse estudo e comemoraram, porque eles viram que a televisão, e de forma específica as novelas, têm esse poder de moldar a mentalidade das pessoas, de fazer com que alguns conceitos sejam abandonados em função de outros. E desde então, você pode perceber que as novelas, elas sempre cumpriram esse papel de engenharia social. As novelas, elas sempre lançam determinados temas polêmicos, temas da atualidade, sempre com uma perspectiva expressa, clara, objetiva, de conduzir a opinião das pessoas em um determinado caminho, que muitas vezes não é o caminho, como diz o apóstolo Paulo, mais excelente. Diga aí, Jesus. Sobre esse fato, sobre esse tema, aliás, tem um fato interessante que é o seguinte: na legislação brasileira não havia a figura do divórcio, salvo engano, até 77. 77. Até 77. Em 1977 foi aprovada a primeira lei do divórcio, que inclusive tinha como requisito a prévia separação, 2 anos. Hoje já não tem mais. Mas a campanha que foi feita na época para que essa lei fosse aprovada, ela foi feita pela Rede Globo, acho que foi uma novela, não sei se foi Rock Santeiro, que tinha um personagem que queria se divorciar, mas a lei não permitiu, divórcio legal. Então, assim, inclusive a própria figura jurídica do divórcio, ela entrou no ordenamento jurídico brasileiro contando com a influência decisiva de uma novela magona. Para tentar converter a opinião da população, a opinião da massa. Então, assim, esse registro aqui é importante para isso, para mostrar, irmãos, que com muita facilidade a nossa visão de mundo ela é transferida do foco sobre as Escrituras para o foco das conveniências, ou da opinião pública, né, ou do senso comum. E lembrando, irmãos, que o senso comum é algo que hoje é um e amanhã o senso comum é outro. A opinião prevalecente é uma hoje e amanhã já será outra. Mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. O nosso foco, as nossas tomadas de decisão, a forma como o crente enxerga o mundo, ela tem que sair diretamente da palavra de Deus. Alguém pediu a palavra? Diga, irmão. Você termina torcendo para o negócio, né? Larga logo esse cachorro. Exato. E você vê que é uma tentativa consciente de conduzir a opinião das pessoas. Isso é chamado, nas ciências sociais, de engenharia social. Você tenta manipular a opinião das pessoas. Você cria uma situação, um enredo, que a princípio a pessoa olha e diz isso não é bom, isso não é certo, mas com o passar da coisa, com um transcorrer dos capítulos e da história, a sua opinião, que no começo da novela era uma, no final da novela, ou você mudou totalmente de opinião, ou você já vê as coisas, bem, não é tão assim como eu pensava antes. Percebem? Você, aos poucos, você é moldado para pensar de uma forma diferente. Diga, Valdeci. Exato. Troca de roupa. Infelizmente, esse é o grande problema, e aí eu volto àquilo que eu havia dito. Esse é o grande problema de você colocar o fundamento do casamento no amor, porque o amor, irmãos, é um sentimento, é subjetivo. Sejamos sinceros, você não ama a sua esposa todas as horas do dia, em qualquer situação. Certa vez, um casal que completava, acho que 70 anos de casado e 90 anos de vida, eles foram entrevistados e certa vez a repórter perguntou àquela mulher se ela já havia pensado em se divorciar. E aquela mulher disse, eu já pensei em matá-lo, mas em me divorciar jamais. Né? A resposta daquela senhora foi bastante sincera.
Ela confessa que já quis matar. Tem momentos, irmãos, que eu não digo que a gente quer matar, né? Matar é demais. Mas tem hora que você olha e diz... Mas veja, pesa sobre nós o quê? O compromisso. Aquela coisa de isso passa. Agora, nesse exato momento, talvez eu não morra de amor, mas eu amo essa mulher, eu sei. Eu posso não amar ela aqui e agora, mas daqui a 5 minutos, né, quando a cabeça esfriar, quando eu for ali vinhejar, né, quando eu fizer qualquer outra coisa, me esquecer, aí você ama, porque você tem um compromisso. Você talvez não sinta no momento, e é isso que Valdeci falou, o sentimento, irmãos, ele é passageiro, não adianta. Mas se você assume o compromisso, você vai levar a coisa para frente, você vai superar, você vai dar um tempo, não dar um tempo no sentido de separar, mas você vai dar um tempo para a coisa esfriar, para o tempo passar, você vai reconsiderar, você vai ver que você errou, ou mesmo que você esteja totalmente certo e ela totalmente errada, mas há perdão para isso. Depois você quem vai estar totalmente errado e ela totalmente certa, enfim. Mas o nosso casamento precisa estar assentado sobre a base sólida do compromisso, e não de sentimentos, irmãos, que ora nós sentimos e ora nós não sentimos. Próximo slide. Pensando ainda no propósito do casamento, que seja o auxílio mútuo, nós fazemos agora uma outra pergunta. Quais são as causas mais comuns de divórcio? Vejam, primeiro nós perguntamos o que é que mantém o casamento de pé. E a coisa mais importante é o compromisso. E aqui nós fazemos outra pergunta. Se o propósito do casamento é o auxílio mútuo, então por que as pessoas se divorciam? Quais são as causas mais comuns de divórcio? Passa aí, Lucas, por favor. Ao contrário do que muitas pessoas poderiam pensar, a causa principal do divórcio não é a traição, não é a infidelidade. Veja, não existem dados confiáveis sobre isso de alguma pesquisa feita no Brasil, eu até tentei achar. Mas as únicas pesquisas, assim, estatisticamente seguras, foram feitas nos Estados Unidos, essa aqui foi feita em 2008, e analisou centenas de pessoas que haviam se divorciado, homens e mulheres, e perguntou as causas. Em 20% dos casos, aproximadamente, a causa foi infidelidade, foi adultério, foi traição. Quando você bate o olho na tabela, você chega à conclusão de que o adultério é a causa mais comum dos divórcios, não é? Ele não está aí em primeiro lugar? Mas quando nós olhamos, irmãos, para essa tabela com outros olhos, nós chegamos a uma conclusão diferente. Veja, embora a infidelidade, o adultério, seja a maior causa isolada, mas é bem verdade que para quase 80% dos casos, os divórcios acontecem por qualquer outra coisa, mas não adultério. O que eu quero dizer, irmãos, é de que cada 10 divórcios que acontecem, apenas 2 é por adultério. Outros 8 acontecem pelas mais diferentes questões. Você vê aqui na tabela uma série de coisas. Incompatibilidade. O que é incompatibilidade? Quem é compatível? Quem aqui pode ser compatível a outra pessoa? Mas veja, é a segunda causa individual mais comum para divórcio, quase tanto quanto o adultério. O que esse gráfico, o que essa tabela nos mostra, irmãos, é que as pessoas estão se divorciando pelas mais diferentes razões. O adultério, na verdade, a infidelidade é a menor delas. Enquanto que 20% das pessoas se divorciam por causa de infidelidade, outras 80% estão se divorciando porque a pessoa bebe ou usa drogas, porque a pessoa tem problemas de personalidade ou porque não sabe, não sei. As pessoas responderam, eu não sei. Por que você divorciou? Eu não sei. Como se a pessoa tivesse dormido casada e amanheceu divorciada. Não sei. O que foi que aconteceu aqui? Irmãos, vejam só. Eu não estou dizendo que o único problema do casamento seja a infidelidade. Não é. Nós precisamos tratar esse assunto, irmãos, com seriedade que ele requer, porque lida com a vida das pessoas, porque lida com os sentimentos. Nós não somos aqui estranhos aos problemas que pode haver dentro de uma casa entre um homem e uma mulher. A gente tem que reconhecer que, de fato, existem problemas sérios. E que o único problema do casamento não é a infidelidade. Existem vários outros problemas. Mas o que nós queremos dizer aqui, irmãos, é de que em 80% dos casos as pessoas estão se divorciando por problemas que poderiam ser resolvidos, que poderiam ser solucionados, inclusive a própria infidelidade. Isso nos mostra, irmãos, que a partir do momento em que nós enxergamos o casamento como algo que está assentado sobre sentimentos, ele vai ruir a partir do momento que o sentimento deixar de existir. Mas se nós assumimos um compromisso, esse casamento vai durar, certamente que vai. Passa aí, Lucas, por favor. Pensando agora no que as Escrituras falam sobre divórcio, aliás, nós vamos falar ainda sobre a natureza. Eu acho que eu engoli esse slide. Volta aí, Lucas. Volta.
Eu engoli. Tem um slide ainda que fala sobre a natureza. Então vamos lá. Pensando em Gênesis 1 e 2, nós vimos primeiro o propósito do casamento, que é a união, que é o auxílio. Essas pessoas foram unidas por Deus para se ajudarem no processo de glorificar a Deus na terra. Mas uma segunda coisa que Gênesis 1 e 2 nos mostram sobre esse assunto é a natureza do casamento. E é interessante que Jesus cita esse texto. Veja lá, Mateus 19, verso 3 diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui Jesus nos remete à natureza do casamento. O casamento, irmãos, não é apenas um contrato legal. O casamento não é apenas um acordo que é assumido entre as pessoas. O casamento não é apenas uma instituição da sociedade. É verdade que ele é sim um contrato legal. É verdade que ele é sim um acordo assumido por pessoas. É verdade que ele é sim uma instituição reconhecida pela sociedade. Mas, acima de tudo, o casamento é a união entre duas pessoas. E essa união, irmãos, é trazida aqui no texto em dois sentidos. O sentido mais óbvio, que é o sentido físico. Aquelas pessoas se unem fisicamente, tanto no fato de dividirem o mesmo lar, quanto no fato de dormirem no mesmo quarto, do ato sexual. Então, essas duas coisas, a habitação no mesmo lar e a união sexual, mostra que a união no casamento ela é física. Mas existe uma outra união que é superior a essa, que é a união espiritual. Serão os dois uma só carne. A palavra que o autor, que Moisés utiliza aqui, quando fala em deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, como disse o presbítero Esdras, é a palavra cimentar. O homem, ele é, portanto, por assim dizer, cimentado à sua mulher. É uma união, irmãos, de tal modo que você não vê as juntas, você não vê as conexões. Né? Esdras usou o exemplo aqui dessa parede. Nessa parede existem várias camadas de tijolos empilhados. Você não vê, você vê apenas uma parede. Os tijolos estão lá, eles existem. Não sei quantos, mas tem vários. Mas esses tijolos estão de tal forma unidos, estão de tal forma revestidos, que você olha para a parede e vê uma coisa só. O matrimônio, na verdade, faz isso com o homem e com a mulher. Os dois são uma só carne, eles estão cimentados. E a natureza dessa união, irmãos, ela é muito sublime. Esdras falou, me lembro disso na primeira palestra, quando ele mencionou que a nossa visão do namoro, do casamento, ela é muito ditada pelo materialismo, pelo evolucionismo. E isso nos lembra, irmãos, de que, de fato, as ideias têm consequências. As ideias têm consequências. Esse é o título de um livro de um filósofo americano que mostra como as ideologias, como os pensamentos, que a princípio são concebidos por especialistas, por doutores, por acadêmicos, eles saem da universidade e se enraizam na sociedade e moldam a nossa forma de enxergar o mundo. Vejam, o caso do casamento é um caso desses. A academia, os cientistas, os especialistas chegaram à conclusão de que a única coisa que existe é a matéria. Não existe o espírito, não existe o transcendente, não existe o além. O que existe é a matéria, o aqui e o agora. Quando você ouve isso, você pensa, mas isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa de filósofo, isso é coisa de gente que está lá na Federal, né, no setor de psicologia. Não. Isso tem nada a ver com a minha vida prática. Mas, olhando, irmãos, a forma como nós enxergamos, a forma como nós concebemos o casamento, nós vemos que isso saiu de lá, da academia, das universidades, e se enraizou nas nossas instituições. Por quê? Se tudo o que existe é a matéria, é o corpo, é o aqui e o agora, isso que Moisés nos fala, que Deus nos diz, não existe. Essa coisa do casamento como uma união espiritual, isso é balela, não existe espírito. O homem é apenas um animal evoluído, é um animal que está numa etapa mais avançada da evolução. E como animal, tudo o que ele tem são instintos. O casamento nada mais é do que a resposta do ser humano ao instinto de procriar. Percebe, irmãos, como uma coisa leva a outra? E se a finalidade do ser humano, como animal, é simplesmente satisfazer seus desejos imediatos, por que esse animal, esse homem, animal evoluído, abriria mão de um prazer imediato por um mero compromisso social? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Percebe como as coisas saem do campo das ideias e se enraizam, se entranham nas nossas instituições? O casamento deixou de ser a união mística, espiritual entre duas pessoas, para se tornar apenas um contrato social, que responde ao desejo de um macho e de uma fêmea procriarem. Percebem? Uma coisa leva a outra. Mas nós, irmãos, protestamos contra isso. Nós cremos que o ser humano ele é matéria, mas ele é também espírito. E que esse princípio superior do espírito, que é transformado
pelo Espírito Santo e no futuro receberá sim um princípio material, uma carne renovada, esse princípio pesa sobre o matrimônio. O casamento não é só um contrato, não é só um acordo, é uma união entre pessoas, serão os dois uma só carne. Mas, para encerrar esse tópico, a partir do momento em que nós negamos isso, em que nós dizemos que não há espírito, que não há além, que não há nada fora da matéria, por que um casamento vai continuar se a pessoa não está feliz aqui e agora? O que importa é a felicidade. Seja feliz. Seu casamento tem problemas, não perca tempo. Não dê murro em ponta de faca. Separe logo. Tem tantas pessoas. Você fica livre, ela fica livre. Toque sua vida, seja feliz. A vida é só uma aqui e agora. Exatamente aquilo que Isaías falou, que Paulo falou depois. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se a vida, irmãos, é isso, não há por que se esforçar por manter um casamento. Se a vida é o aqui e agora, não há por que gastar tempo tentando melhorar outra pessoa. Não há por que gastar tempo tentando se melhorar para a outra pessoa. Mas não é isso, irmãos, que as Escrituras afirmam. Jesus disse que o casamento ele é pautado no propósito, que é o de auxílio mútuo, e é pautado nessa união entre duas pessoas, que se tornam unidas pelo próprio Deus através do matrimônio. Passando agora sim para o segundo ponto, que fala sobre divórcio. Então Jesus foi interpelado pelos fariseus acerca do divórcio e iniciou respondendo, não falando sobre divórcio, mas Jesus começa falando sobre casamento. Porém, eu havia dito no início que Jesus ele não foge da raia, Jesus ele não corre. Né? Falando aqui num termo bem nosso, Jesus ele não arrega, ele não foge, ele não abre mão. E Jesus trata assim da questão específica do divórcio. E aí sim, Jesus vai até onde os fariseus queriam que ele fosse desde o início. Volte aí para Mateus 19, e Jesus responde falando sobre a criação, tanto é que ele diz, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ajuntou, não separe o homem. Eu gosto de pensar que Jesus nem terminou de responder e os fariseus já estavam levantando a mão. Imediatamente eles entraram aqui no versículo 7, replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Era isso que os fariseus queriam. Eles queriam pegar Jesus pelo pé. Quando eles viram que Jesus parecia não querer responder à pergunta, quando eles achavam que Jesus estava meio querendo fugir do assunto, eles disseram, sim, Jesus, tudo bem, mas. Moisés disse que você podia lavrar a carta de divórcio e repudiar a sua mulher. E aí Jesus sim vai, de fato, para o texto de Deuteronômio, verso 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus, de fato, reconhece que a lei estipulava a instituição do divórcio. Você pode ver isso? Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24. Nós temos um texto aqui que trata especificamente sobre essa instituição social do divórcio. É um texto, irmãos, de difícil tradução. Várias Bíblias traduzem esse texto com alguns detalhes diferentes, porque o hebraico aqui ele é especificamente complicado, difícil. Então, em primeiro lugar, nós estamos tratando aqui de um texto que é de difícil tradução. Em segundo lugar, nós estamos tratando aqui com um texto que é de difícil interpretação. Veja, se é difícil verter o texto de uma língua para outra, quanto mais saber o seu sentido original. Então, o debate que girava em torno de Deuteronômio 24 não é novo. Já nos dias do Antigo Testamento havia um grande debate sobre o que significava esse texto. E o povo judeu se dividia em duas grandes alas. Uma ala acreditava que esse texto aqui facilitava o divórcio. Uma outra ala lia esse mesmo texto e chegou à conclusão de que essa palavra ela dificultava o divórcio. Essas duas perspectivas acompanharam o povo judeu e eles chegam a Jesus Cristo com a pergunta desse texto. O que é que ele diz aqui especificamente? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outrem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Como eu disse, alguns intérpretes no judaísmo liam esse texto
e enfatizava a primeira parte dele, que diz o seguinte, olha, se a tua mulher não for agradável aos teus olhos, então eles pegavam essa expressão e diziam, se a mulher fizer qualquer coisa que me desagrade, eu boto ela para correr de casa. Uma outra ala de estudiosos focava na expressão que vem a seguir, que diz, se achares alguma coisa indecente nela, e aí essas pessoas diziam o seguinte, olha, o que o texto está dizendo é que, se você se desagradar da sua mulher porque achou alguma indecência nela, e essa era a condição para o divórcio, aí sim você podia divorciar-se. Percebem? Como dois grupos leem o mesmo texto e chegam a conclusões distintas. Esse era o debate que havia na época. E a escola prevalecente era a escola dos fariseus, que defendiam justamente o adultério por qualquer motivo. Tanto é que a pergunta que eles fazem a Jesus Cristo é nesses termos. Mestre, é lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta que eles fizeram a Jesus. Duas coisas aqui, irmãos, precisam ser ditas acerca de Deuteronômio 24. A primeira delas é que Deuteronômio 24 não institui o divórcio. Deuteronômio, capítulo 24, não institui o divórcio. O divórcio, enquanto uma realidade social, ela é anterior até mesmo a Moisés. Um documento muito antigo descoberto, chamado de Código de Hammurabi. Certamente quem fez história ou quem passou aí pelas aulas de história do ensino médio, se não dormiu nelas, você ouviu falar nesse Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi escrito 400 anos antes de Moisés. E nesse código, que era uma espécie de constituição desse rei chamado Hammurabi, né, esse código de leis, já tinha naquela época prescrições acerca do divórcio. Então, o divórcio não foi algo que foi inventado por Deus, instituído por Deus. O casamento, sim. O casamento é uma instituição divina, conta com a manifestação da vontade, do apreço e do caráter do próprio Deus. O divórcio, não. O divórcio já era uma prática comum nos dias de Moisés. Porém, se Deuteronômio não institui o divórcio, o que é que Deuteronômio 24 faz? Deuteronômio 24, ele regulamenta o divórcio. É uma diferença muito grande entre instituir e regulamentar. O divórcio era algo que já existia, era algo que já era praticado. O que Deus faz, irmãos, na verdade, através de Moisés, em Deuteronômio 24, é regulamentar. É uma tentativa de Deus de minimizar um mal que já existia naquele tempo. É muito semelhante àquilo que nós vemos no Antigo Testamento sobre a poligamia. Tem alguns assuntos na Bíblia que deixam a gente meio que constrangidos. Eu não sei se você já foi interpelado por algum descrente dizendo, olha, mas a Bíblia diz que Davi teve não sei quantas mulheres. A Bíblia diz que Salomão teve não sei quantas. A Bíblia diz que Jacó teve 4. A Bíblia defende a poligamia? Veja, é uma pergunta de resposta fácil e ao mesmo tempo difícil. A Bíblia permite que um homem tenha várias mulheres, uma mulher tenha vários homens? Não. Mas por que esses homens tinham? E a gente é colocado nessa situação, de fato, difícil de explicar. Aqui se assemelha muito à questão do divórcio. As Escrituras, embora não recomendassem a poligamia, mas as Escrituras, aliás, embora a Bíblia não instituísse a poligamia, mas ela regulava. Por quê, irmãos? Tanto no caso da poligamia, quanto no caso do divórcio, os maiores prejudicados eram sempre as mulheres. Então Deus, ele regulamenta a poligamia e regulamenta o divórcio para proteger quem? As mulheres. E é interessante como as pessoas dizem que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia é um livro que oprime as mulheres, que a religião cristã é um credo que minimiza o papel da mulher, que humilha a mulher. Quando nós olhamos, irmãos, as coisas como de fato são, nós vemos aqui, especialmente aqui no caso do divórcio, a iniciativa de Deus de proteger a mulher. Aqui em Deuteronômio 24, Deus estabelece que a mulher somente poderia ser repudiada pelo seu marido, ou seja, ele só poderia deixar aquela mulher no caso de infidelidade, no caso de imoralidade sexual. Se Deus não tivesse estabelecido essa lei, as pessoas iam livrar-se de suas mulheres por qualquer motivo. E uma mulher, na antiguidade, sem marido, era uma mulher totalmente desamparada. Quando você olha o Antigo Testamento, você vê que algumas classes de pessoas eram especialmente protegidas por Deus. O órfão, o estrangeiro e a viúva. Por que a viúva? Justamente por isso. A mulher sem marido na antiguidade, a mulher que saía da casa do seu pai e não conseguia um marido, ou seja, porque for abandonada, ou porque seu marido morreu, essa mulher era desamparada, não havia ninguém que velasse por ela. Por isso que, ao regulamentar a prática do divórcio, o que Deus queria fazer era tornar o divórcio não algo mais fácil, mas algo mais difícil. A partir de Deuteronômio 24, as pessoas não poderiam largar suas mulheres por qualquer motivo. Isso mostra, então, irmãos, a importância que as Escrituras conferem, a proteção do mais fraco, do mais vulnerável. O divórcio não foi regulamentado por Deus no sentido de facilitá-lo. Pelo contrário,
O divórcio foi regulamentado por Deus com o objetivo de dificultá-lo, de reduzi-lo a casos extremos. E ainda assim, como diz o nosso Senhor, por causa da dureza do vosso coração. É interessante essa observação de Jesus. Próximo. Não, aliás, permanece aí. O divórcio, como diz aqui, nunca é a solução. Mas, e isso nós precisamos reconhecer, em alguns casos o divórcio, ele torna-se um remédio. O divórcio jamais é a solução. Porém, infelizmente, em alguns casos, ele termina sendo um remédio. Por quê? Foi aquilo que Jesus Cristo disse, por causa da dureza do vosso coração. Próximo. E quando nós falamos, irmãos, em dureza do vosso coração, nós não estamos dizendo aqui que toda pessoa que se divorciou é uma pessoa de coração duro. Não é isso que nós queremos dizer. Quando Jesus Cristo fala da dureza do coração, ele fala sobre o pecado que habita, não nos que se divorciam, mas no pecado que habita em cada um de nós. E esse pecado, comumente, ele se manifesta nas formas de egoísmo, nas formas de recusar perdão, nas formas de não perdoar, no orgulho, quando ele faz com que você não se humilhe, com que você não peça perdão. E quando Jesus fala que o divórcio é uma conclusão da dureza do coração, ele não está dizendo que toda pessoa divorciada necessariamente é uma pessoa de coração endurecido. Mas que, naquele momento, na tomada daquela decisão, pesou sobre aquela pessoa a falta de disponibilidade de perdoar, de ceder perdão, de pedir perdão, de renunciar, de dar um passo a mais. Com essas palavras, Jesus nos ensina que o divórcio, de fato, não é a solução. Ele é permitido, ele é por Deus tolerado, ele é por Deus, digamos assim, condicionado a duas situações bastante específicas. A primeira delas é o caso de adultério, o segundo deles é o caso de abandono. Isso aí está registrado em Mateus 19:8 e o segundo caso em 1 Coríntios 7:15. Aqui, em Mateus 19:8, nós lemos o seguinte: respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui, Jesus coloca uma cláusula de exceção para a opção pelo divórcio. Ele vai dizer aqui que o divórcio ele é permitido, digamos assim, em casos de adultério. A segunda condição, que é colocada neste caso pelo apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios 7, lida com o caso do abandono. 1 Coríntios 7:15, que diz o seguinte: mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. O que Paulo está dizendo aqui é o caso de abandono. Aqui, no caso específico, é o caso de um casal em que um é crente e outro é descrente, e a parte descrente diz, eu não quero viver com você. Você se converteu, você está nessa nova seita aí, eu não quero mais viver com você. E essa pessoa abandona o cônjuge cristão. E o que Paulo toma aqui é a figura do abandono. Uma pessoa que é abandonada pelo seu marido ou pela sua esposa, diz o apóstolo Paulo aqui, é uma pessoa que está livre, não fica sujeito à servidão. Servidão aqui tem o sentido de prisão ao vínculo matrimonial. Então, são essas as duas condições aí excludentes para o caso da licitude do divórcio. O divórcio ele é legítimo em casos de adultério e em casos de abandono. E aqui, irmãos, abandono significa ir embora. Né? As pessoas às vezes querem falar de abandono tentando tornar a coisa assim. Não, ele não me ama mais, então ele me abandonou. Né? Ele não me dá mais carinho, isso é abandono. Né? Ela queimou o arroz, isso é abandono. Então as pessoas... Aqui abandono é ir embora. Né? É dar o vazar e fugir. Então, abandono aqui significa uma pessoa que se recusa a viver sob o mesmo teto. Ele deixa você incondicionalmente. Você tenta voltar, tenta trazer aquela pessoa não volta, não quer, acabou. Então, aí existe a condição da pessoa optar pelo divórcio. Mas no caso aí, a pessoa não é obrigada a casar de novo. Exato, bem colocado aí. O que ele falou é o seguinte, e me lembrou de uma coisa que eu ia passando batido. Esses dois casos aqui permitem ou consideram a possibilidade do divórcio. Mas esses dois casos aqui não dizem que você deve se divorciar. É interessante que a opção da igreja, e deve sempre enfatizar isso, a opção jamais deveria ser o divórcio, embora ele seja permitido, ele seja considerado uma possibilidade nesses casos. Mas o primeiro passo a ser dado deve ser sempre o da reconciliação. Reconciliação. A igreja sempre defendeu, irmãos, que não existe pessoas irreconciliáveis. Não existe.
O apóstolo Paulo diz que assim como nós somos reconciliados com Deus, ele nos confiou o ministério da reconciliação. Reconciliai-vos, pois, diz o apóstolo Paulo. Não existem pessoas irreconciliáveis. Existem pessoas que não querem abrir mão o suficiente, que não querem dar um passo além. Talvez um deles não quer, talvez os dois não querem, que é o mais comum de acontecer. Mas, de fato, essas duas condições aqui permitem o divórcio. Permitem. Nós precisamos reconhecer que, de fato, permitem, mas nunca deveria ser essa a primeira opção. O nosso esforço, o esforço da igreja, o esforço das famílias, deve sempre ser o do perdão. Deve ser sempre o da reconciliação. A ideia, meus irmãos, é de que Deus, ele não abandona a sua noiva, por mais que a sua noiva mereça ser abandonada. Já pensou se Jesus Cristo desistisse da sua igreja por cada pisada de bola fora que a igreja dá? Diariamente nós pecamos contra Cristo e ele não nos abandona. A figura aqui é do noivo que se reconcilia, que dá o passo a mais, né, que preza por manter o casamento, de modo que nós somos chamados a manter o nosso casamento como Cristo mantém o seu com a sua esposa. É verdade que aos olhos dele, e assim ele a enxerga na consumação dos séculos, ela é uma esposa perfeita, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Mas no presente momento ela não é assim, nós somos falhos. Nós brigamos, nós nos dividimos, nós sustentamos falsas doutrinas, nós desviamos o dinheiro da igreja, nós escandalizamos com pecados sexuais. A igreja, quando você olha assim, a igreja parece sei lá o quê. Mas não é assim que Cristo a vê. Cristo a vê como ela vai ser um dia. Nós devemos manter o nosso casamento, não pelo que o nosso cônjuge é hoje, mas pelo que nós queremos que ele se torne a semelhança de Jesus Cristo. E nós devemos dar esse passo por sermos pessoas que, não que repelem, não que repudiam, mas que chamam para junto de si. E quer, junto com essa pessoa, melhorar, evoluir, crescer em santidade. E aqui, irmãos, antes de eu passar para o próximo tópico, uma palavra especial para os homens, para os maridos. É muito comum você observar as mulheres fazendo grandes sacrifícios pela manutenção do casamento. E isso é bom, e é louvável, inclusive. Porém, irmãos, biblicamente falando, o dever maior de manter o casamento de pé não cabe à mulher. O dever maior de manter o casamento de pé cabe ao homem. Um homem como cabeça do lar. Um homem como aquele que deixa pai e mãe e vai atrás da menina, da mulher. Né? Natália estava muito bem na casa de Everaldo. Talvez até melhor do que ela está hoje. E aí vou eu lá, com a cara mais lisa do mundo, tiro Natália de lá. Já parou para pensar na responsabilidade que é isso? Você que foi lá. Ela estava bem lá. Você foi lá e tirou ela de lá. Agora cabe a você fazer essa mulher viver um casamento feliz. E os casamentos, irmãos, quando eles não são felizes ou quando eles terminam por ruir, pode procurar. A responsabilidade maior é sempre do homem. Sempre. Não importa o que acontecer, não importa. Ainda que o homem tenha feito os seus esforços, ainda que a mulher tenha cometido graves deslizes, mas, irmãos, a responsabilidade ela é sempre conferida em primeiro, aquele que é o representante. Quem foi que comeu o fruto proibido primeiro? Adão? Eva. Mas quando Deus vem acertar as contas, ele fala primeiro com quem? Com Adão. A ordem foi para ele. Então, assim como Jesus Cristo, o marido, o esposo, ele é quem inicia o seu relacionamento com a igreja, e ele é o responsável por manter esse relacionamento, cabe aos homens todo o esforço possível para manter os seus relacionamentos. De forma que sempre que há algum problema em casa, o homem, ele é responsável, ele tem a sua parcela de responsabilidade, se não maior, mas sempre é grande. Porque cabe a ele, com a autoridade que possui, com o papel que foi designado a ele por Deus, com a graça que o Espírito Santo lhe confere, caso ele aceite receber de liderar a casa, ele é o principal responsável pela manutenção do casamento. Próximo. Alguém? Sim. Em relação a abandono, alguns têm a concepção de abandono também com relação a espancamento, a agressão física, né? E também abandono neonatal, no sentido de eu tenho uma mulher, mas só para casa mesmo e eu não curto viver isso como marido. Essa é a segunda pergunta que eu queria que ninguém fizesse, porque ela lida de fato com uma questão muito sensível. Vejam só, Cláudio menciona aqui, principalmente na questão da agressão física. Na classe dos jovens também, quando a gente tratou sobre esse assunto, alguém perguntou, não lembro quem. Eu nem lembro se eu respondi também. Eu acho que, diferente de Jesus Cristo, eu acho que eu tapiei e não respondi. Ou respondi e não lembro. Mas assim, como diz o apóstolo Paulo, aqui falo eu, não o Senhor. Eu penso da seguinte forma, uma pessoa, um marido,
que bate na mulher, ele é capaz de matá-la, ou não? Se você é capaz de bater na sua mulher, você é capaz de matá-la. Talvez você não mate ela da primeira vez, talvez não mate da segunda, da terceira. Mas uma pessoa que é capaz de agredir a esposa, ele tem plena condição de matá-la. E aí o meu entendimento é o seguinte, é de que o maior, quando você olha os 10 mandamentos, o maior e o mais importante dos mandamentos da segunda tábua diz respeito à proteção da vida. Eu penso da seguinte forma, eu posso, para salvar a minha vida, tirar a vida de alguém, não posso? É o caso da legítima defesa. A Bíblia autoriza, é bíblico, você tirar a vida de alguém para salvar a sua vida ou a de outra pessoa. Vejam, se eu posso matar alguém para salvar a minha vida, por que a mulher não pode divorciar-se para salvar a sua vida? Então, esse é o meu entendimento. Eu admito que não é uma questão fechada. Eu conheço pessoas que defendem que a agressão não justifica o divórcio, mas eu penso de forma distinta, pensando a partir desse condicionante da proteção da vida. O maior dever do ser humano, enquanto criatura, é preservar a sua própria vida. E, se eu posso matar alguém para preservar a minha vida, então eu também devo poder me divorciar, dissolver um vínculo conjugal para proteger a minha vida. Quem pode mais, pode menos. Se eu posso matar alguém para preservar a minha vida, então eu posso me divorciar para proteger a minha vida. Então, falando aí desse caso bem específico, de agressão, uma mulher que apanha do seu marido, ou sei lá, o marido que apanha da mulher, não sei. Então, nesse caso, para que haja proteção da vida, eu entendo como lícito o divórcio, a opção pelo divórcio. Mais uma vez, a gente volta àquilo que foi dito. O divórcio ele é sempre considerado um remédio, nunca a solução. Vamos pensar num caso extremo de um membro da igreja que está agredindo sua esposa. Primeira coisa a ser feita é tratar esse assunto de forma pastoral. A gente não vai passar a mão, a gente não vai aliviar, a gente não vai fazer de conta que não está acontecendo. Mas a primeira tentativa deve ser de reconciliação. Como foi que isso aconteceu? O que gerou? Veja, eu não estou querendo justificar, é injustificável. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos dispostos somos susceptíveis a exageros, coisas que nós fazemos e nos arrependemos. O que nós dizemos às mulheres, aqui especificamente, é que inclinem-se ao perdão, à reconciliação. Porém, eu reconheço que o caso de agressão é extremamente grave, coloca a vida da pessoa em risco. E para preservar a sua vida, você pode, então, dissolver o vínculo conjugal. Eliane. Sim, a gente vai tratar disso no último tópico, sobre o novo casamento. Então, pensando aqui ainda, próximo. Oi. Sim. Jeremias 3. Inclusive, é um texto que interpreta também Deuteronômio 4, a questão da coisa indecente. No verso 8, Jeremias diz o seguinte: quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Então, o profeta Jeremias, referindo-se aqui provavelmente a Deuteronômio 4, ele enxerga a coisa indecente como sendo adultério. Então, é Deus aqui em relação a Israel sentindo-se adulterado porque Israel buscou os falsos deuses. Mas veja o que ele diz no verso 7. E depois de ela, Israel, ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pele fez irmã Judá de lixo. Ou seja, é interessante isso, como diz esse texto, ele confirma que de fato é o adultério e É a coisa indecente. Mas como, mesmo aplicado a Deus, que é plenamente santo, o próprio Deus esperava que Israel voltasse para ele. Então até mesmo Deus estava inclinado a perdoar a traição de Israel. E, na verdade, essa colocação é boa porque a figura do divórcio ela é, de fato, utilizada por Deus no seu relacionamento com Israel enquanto antiga aliança. Não só Jeremias, mas Ezequiel e Isaías também vão falar nesses termos, de Deus se divorciando de Israel. É interessante observar essa figura, né, de que Deus ele exorta Israel através dos profetas. Né, Jeremias vai dizer, olha, desde madrugada até a tarde, Deus enviou profetas a vocês que vos falaram, que chamaram ao arrependimento. Mas pensando no plano da salvação, é interessante observar isso. E, de fato, o relacionamento de Deus com a nação de Israel, enquanto um povo étnico, de fato, chegou ao divórcio. Foi preciso que Deus estabelecesse a nova aliança com Jesus Cristo, essa sim a aliança definitiva, eterna, sobre a qual não pesa possibilidade de divórcio, porque Deus escreveu a sua lei nos nossos corações,
Mas a ilustração que Esdras nos traz é pertinente. Ainda que Deus mesmo, falando em termos de divórcio, repudiando a sua esposa, no caso, a nação de Jerusalém, ele ainda esperava que ela se arrependesse e voltasse. Coisa que, como nós observamos ao longo da história, de fato não aconteceu. Os judeus cada vez mais e mais se endureceram na sua infidelidade, até que Jesus Cristo veio, e assim tornou-se luz para os gentios, e aí ele desposou a sua verdadeira esposa, que é a igreja. Essa, sim, a esposa fiel, apesar das suas falhas pontuais, localizadas, mas a esposa formada pelos povos dos 4 cantos da terra, comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Pensando aqui, irmãos, ainda nessa questão do divórcio, nós precisamos refletir sobre o papel da igreja diante desse fato social, porque o divórcio é um fato. Alguém pediu a palavra? O Islane. Veja, esse é o caso, é um caso que muitas vezes também é apresentado. O Islane falou aqui de um casamento, como a gente costuma dizer, um casamento de fachada. As pessoas moram na mesma casa, mas vivem separados, dormem em quartos separados, não se falam. Às vezes um faz comida para um e não faz para o outro faz comida para o outro e não para um. Então, são pessoas que moram na mesma casa, mas que vivem de fato, separados um do outro. E a grande questão é, isso é abandono? E aí, irmãos, nós precisamos apelar para a objetividade das coisas. A palavra de Deus, quando fala em abandono, fala em deixar, é fugir, é largar. Então, assim, embora nós reconheçamos, isso faz parte até do que eu iria falar aqui, embora nós reconheçamos que essa é uma situação extremamente complicada, delicada, sensível, que envolve sofrimento das pessoas, as pessoas muitas vezes sofrem caladas, as pessoas muitas vezes não buscam ajuda, têm vergonha, se constrangem. Nós não queremos aqui, irmãos, dizer que isso seja uma coisa muito fácil de resolver. Nem estamos aqui querendo tratar do assunto como juízes incompassivos, com um martelo na mão e simplesmente decretando com base na letra fria da lei. Não é isso que nós queremos fazer. Por isso que nós trazemos aqui, mais uma vez, esse binômio aqui do amor e da verdade. Nós, e aí eu falo em nome do Conselho da Igreja, nós, quando trazemos assuntos como esses, nós fazemos isso, irmãos, não simplesmente pelo desejo de trazer a polêmica, não simplesmente pelo desejo de provocar uma simples discussão, mas o nosso objetivo, irmãos, é para que com amor nós possamos crescer na verdade. A Bíblia trata sobre esse assunto, nós precisamos também tratar. E nós queremos fazer isso, irmãos, como eu disse antes, não como um juiz incompassivo, alheio, com um martelo na mão, simplesmente julgando a partir da letra fria da lei. Nós nos envolvemos com as pessoas. Nós estamos lidando com vidas, com pessoas por quem Cristo morreu, pessoas que nós conhecemos, pessoas que convivem conosco. Por isso que nós nos esforçamos, enquanto liderança da igreja, por tratar esse assunto com amor, tentando nos colocar, inclusive, no lugar do próximo, pensando no que aquela pessoa tem sofrido, no que aquela pessoa tem passado. E, de fato, nós precisamos reconhecer que as situações não são fáceis, lidam com sentimentos, lidam com um projeto de vida que as pessoas constroem juntas. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós não podemos fugir daquilo que as Escrituras apresentam como verdade. Por isso que, em muitos casos, o Conselho precisa tomar decisões duras acerca desse sentido. Embora nós procuremos agir com amor, mas nós não podemos transigir com a verdade. E muitas vezes os presbíteros, eles precisam julgar. Eles não são juízes, eles são pastores. Mas são pastores que às vezes precisam julgar. E o nosso esforço tem sido, não só nos casos disciplinares propriamente dito, mas em iniciativas como essa, de trazer esse assunto, de pregar, de ensinar, de exortar. O nosso objetivo é trazer aos irmãos a verdade, sempre em amor, tentando pensar nesses casos difíceis, nesses casos complicados. E nós conversamos com as pessoas, oramos por elas, vamos nas suas casas. Muitas vezes os irmãos não sabem, porque de fato não precisam saber. Esses assuntos são tratados muitas vezes internamente. A gente vai na casa da pessoa, conversa com um, conversa com o outro, ora junto, tenta trazer alguma forma de ajuda, porque nós nos esforçamos para manter a prática do amor mútuo. Falhamos? Claro que falhamos. Poderíamos ser melhores? Óbvio que poderíamos. Mas nós não podemos, irmãos, também ao mesmo tempo transigir com a verdade. Muitas vezes parece duro, muitas vezes parece impositivo, muitas vezes parece frio, talvez pareça até arrogante, mas de fato
Jesus Cristo levantou na sua igreja pessoas que precisam defender isso. Amor, mas também a verdade. Próximo. Então, como a igreja deve se posicionar em relação ao divórcio? A primeira coisa que a igreja precisa fazer é se opor. E aí, irmãos, a gente não pode transigir. Nós reconhecemos casos, as duas condições nas quais o divórcio é permitido, mas o divórcio enquanto uma opção, uma primeira opção, jamais deve ser considerada por nós. A igreja deve se opor ao divórcio. A igreja não deve se opor aos divorciados, mas deve se opor à instituição do divórcio. Por 3 razões. Primeira, o divórcio ele é antissocial. O divórcio, irmãos, ele dissolve a sociedade que é elementar à sociedade. Entendem? O divórcio, ele dissolve a associação, o vínculo, que é fundamental a toda a sociedade. Nesse sentido, o divórcio, ele é antissocial. Ele separa famílias. Ele separa pessoas que uniram as suas histórias. Então, nesse sentido, a igreja luta contra o divórcio, irmãos, porque o divórcio, ele é nocivo à sociedade como um todo. Esdras citou a aprovação da lei do divórcio em 1977, e na época houve um levante muito grande, tanto da igreja católica como das igrejas evangélicas, e a igreja presbiteriana assumiu um protagonismo nessa época, se opondo a essa lei. Porque, irmãos, a ideia é de que uma sociedade que permite o divórcio com total facilidade, com total liberdade, e olhe que na época nem era tão fácil assim, mas a mera possibilidade de uma sociedade permitir o divórcio como uma opção dentre outras, ameaçava gravemente a sociedade como um todo. E quando nós olhamos o histórico de leis que foram aprovadas a partir disso e que dizem respeito à família, nós vemos que com o passar dos tempos, várias e várias leis foram aprovadas que prejudicaram a família. Por exemplo, logo após a aprovação da lei do divórcio, surgiu a aprovação da lei que legitimava os filhos fora do casamento, dando a eles o mesmo direito dos filhos do casamento. Outras leis foram estabelecidas reconhecendo a união estável e dando à união estável quase o mesmo status de casamento. Todas essas leis enfraqueceram o matrimônio. Então, esse é o tipo de coisa que, se você permite uma brecha na porta, você coloca um braço, depois você coloca a cabeça, e se for como eu, com a cabeça grande, passa o corpo todo depois. Quando você quer entrar ligeiro, você bota o quê? O pé na porta, né? Pronto, se a porta não fechou, tem um espaço. Por esse espaço, você começa a entrar. A lei do divórcio, na verdade, foi esse pé na porta. A partir do momento que houve a possibilidade da pessoa se divorciar com muito mais facilidade do que antes, o divórcio passou a ser tido como uma opção dentre outras. E aí saiu de cena a figura do esperar um pouco, saiu de cena a figura da paciência, saiu de cena a figura do perdão, saiu de cena a figura de se humilhar, de reconhecer os erros. Por quê? Porque você tem a opção do divórcio. Se eu posso me divorciar, por que esperar? Por que tentar? Por que me esforçar? Por que sofrer? Então a igreja se opõe ao divórcio porque ele é antissocial, ele dissolve o vínculo familiar. Em segundo lugar, a igreja deve ser contra o divórcio porque o divórcio banaliza o casamento. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que o divórcio se torna uma opção, se é mais fácil se divorciar, torna-se mais fácil também casar. Se o divórcio é algo tão fácil, então o custo do casamento ele desce. Porque antes de se casar, você tem que pensar muito bem. Você está casando com essa pessoa, agora você vai morar com ela o resto da sua vida. Todos os dias, todo santo dia, você vai acordar e aquela pessoa vai estar lá. Você vai levantar, ela vai estar lá. Você vai dormir, ela vai estar lá. Você vai virar para um lado, ela está. Vai virar para o outro, ela está. Isso fazia com que as pessoas levassem o casamento muito a sério, porque era uma escolha para a vida toda. Mas a partir do momento em que o divórcio é algo simplesmente possível e aceito, e às vezes até bem visto, o custo do casamento desce. Por que você acha que os famosos casam com tanta facilidade? Porque é muito fácil se divorciar com a mesma facilidade. Se, por exemplo, a lei do divórcio fosse mais rígida, ou impusesse alguma espécie de sanção, sei lá, aqui eu falo apenas em termos especulativos, eu nunca refleti sobre isso, mas, traduzindo, se fosse mais difícil se divorciar, as pessoas pensariam melhor antes do casamento. Mas, como o divórcio é uma opção rápida, simples, de baixo custo, se você não tem filhos menores de idade, você faz no cartório mesmo, rapidinho, leva os documentos, sai na hora, acho que faz até no Expresso Cidadão, se brincar. Então, se divorciar é tão fácil, casar é mais fácil ainda. Baixa-se o custo do casamento. As pessoas casam sem refletir, porque se der errado, separa. Em terceiro lugar, e esse para mim é o ponto mais crítico, o divórcio, ele traumatiza os filhos. O divórcio é algo que prejudica a criança. E por isso a gente enfatiza aqui, colocou em vermelho e negrito, sublinhado,
Esqueci de colocar em itálico e com círculo e com seta, porque, de fato, irmãos, os maiores prejudicados no divórcio são as crianças, são os filhos. Tem um texto aí em seguida, passa aí, Lucas, por favor. Esse texto é um extrato do livro de um escritor, um jornalista brasileiro, acho que ele morreu na década de 70 ou 80, Gustavo Corsão. Ele escreveu esse livro intitulado Claro Escuro, justamente para fazer uma apologia contra o divórcio na época em que a lei estava em tramitação. Então, Gustavo Corsão escreveu esse livro, né, lutando contra a aprovação da lei. Ele não era um jurista, não era um escritor, ele era um ensaísta, um escritor de ensaios, de crônicas jornalísticas e acerca da vida. Então, ele escreve esse livro intitulado Claro Escuro para falar contra a aprovação da lei do divórcio. Nesse capítulo, ele fala sobre a questão dos filhos. Veja o que ele diz. Não será apenas a quebra de um juramento ou a rescisão de um contrato. Ele fala aqui do divórcio. Ele diz que o divórcio, se for aprovada a lei do divórcio e a prática do divórcio em si, não será apenas a quebra de um juramento ou a rescisão de um contrato. A separação dos pais para a criança é um absurdo. É interessante que ele argumenta isso pensando o seguinte. Antes de escrever isso, ele falou o seguinte. Pense no casal. Tira aí, Lucas, o texto, que é para ninguém ler agora. Ele fala assim, pense no casal, um rapaz e uma moça que se casam. Para nós, que somos adultos, o casamento tem uma visão um pouco diferente da criança. Por quê? Porque antes de Rafael e Rebeca se casarem, eu conhecia Rebeca antes de Rafael e conhecia Rafael antes de Rebeca. Você conhece as pessoas como indivíduos separados que em um determinado momento da história se juntam e se casam. Nós temos em mente a história anterior deles. Rafael enquanto solteiro, Rebeca enquanto solteira. Mas a criança que nasce desse matrimônio, que vai nascer, né, Rebeca, né, Rafael? A criança que vai nascer desse matrimônio, ela não conhece Rafael sozinho. Ela não conhece Rebeca sozinha. Esté e Isabel não conhecem Natália solteira, não conhecem Caio solteiro. Tudo que elas conhecem no mundo inteiro são os pais juntos dentro daquela casa. E aí, Gustavo Corsão argumenta dizendo o seguinte, volta o texto. Para a criança não é a rescisão do contrato, mas é um absurdo. Não é um drama moral, é uma tragédia cósmica. Não é o conflito de duas pessoas, é o conflito dos elementos constitutivos do universo. Veja, ele é intencionalmente hiperbólico, ele exagera de propósito as coisas. Ele tenta se colocar na cabeça de uma criança que vê o seu pai saindo de casa, ou a sua mãe, e ele olha para aquilo e vê que aquilo não faz sentido, aquilo é um absurdo. Aquilo não é simplesmente uma briga de casal, aquilo é todo o mundo que ele conhece, todo o universo que ele conhece se desintegrando, porque seu pai está saindo de casa. Ora, como é possível? Como é que vai ser agora? Meu pai sempre morou aqui, minha mãe sempre morou aqui, eles sempre são juntos, como é que vai ser agora? Veja que isso causa na cabeça da criança um conflito extremo. O mundo enlouqueceu se os pais se separaram. Na mente infantil, a repercussão afetiva e intelectual significa um abalo de todas as fundamentais experiências até então colhidas. Veja, o que ele está dizendo é que o mundo da criança, ele perde o sentido. Porque tudo que ele conhecia como o lar, como o lugar mais achegado a ele, onde ele se sente seguro, protegido, não existe mais. É como se a água deixasse de molhar, o sol deixasse de brilhar e a pedra deixasse de ser dura. Isso, ele mostra que o divórcio ele causa um trauma na criança. No próximo slide tem algumas estatísticas que foram colhidas a partir de famílias nas quais o pai saiu de casa. O livro é esse. É a diferença que o pai faz, de Josh McDowell e Norman Wakefield. Então, esse livro ele analisa vários dados de famílias nas quais os pais saíram de casa. Veja, o propósito do livro é esse. Ele não fez a pesquisa quando a mãe sai de casa, até porque não é o mais comum. Né? Geralmente, quando há um divórcio, as crianças ficam com a mãe. E por isso ele analisa nesse livro a diferença que o pai faz. E veja, irmãos, o que é que o divórcio pode fazer na vida de uma criança. Meninas sem pai têm 53% mais chance de cometerem suicídio. Uma menina que é criada sem o pai tem metade, 53 mais chances, 5 vezes mais chance de cometer suicídio. Meninos sem pai têm 63% mais chance de deixarem a casa. A semelhança da figura paterna. Ele sai. Meu pai saiu, por que eu não vou ficar aqui? Primeiro, assim, meninas sem pai têm 3 vezes mais chance de engravidar na adolescência. Veja, isso aqui não significa que toda criança sem pai vai fazer isso. Eu tenho certeza que os irmãos entendem. Isso aqui é uma análise da realidade, como as coisas costumam funcionar. Então, isso foi feito nos Estados Unidos e essas são as conclusões. Por exemplo, meninos sem pai têm 37% mais chance de usarem drogas.
Meninos e meninas sem pai têm o dobro de chance de fugirem da escola e meninos e meninas sem pai têm o dobro de chance de serem presos. Essa, como diz o título do livro, é a diferença que o pai faz. O divórcio, irmãos, separa as famílias. Separa não apenas o marido da mulher, mas separa os pais, homens, de seus filhos. E é a diferença que o pai faz, como diz o título, está registrado aí nessas estatísticas. Concluindo, irmãos, o nosso terceiro ponto. Falamos sobre casamento, sobre divórcio, agora falamos sobre um novo casamento. Sempre que nós falamos acerca desse assunto do novo casamento, nós precisamos nos remeter mais uma vez às palavras de Jesus e de Paulo. Em Mateus 19, capítulo 9, nós lemos o seguinte. Mateus 19, 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. A partir da interpretação mais natural que esse texto apresenta, Jesus está legitimando aqui duas coisas. Primeiro, que em caso de adultério, o cônjuge ele pode pedir divórcio, e que em caso de adultério ele pode pedir o divórcio e casar-se novamente. Então essa é a ideia que Jesus Cristo apresenta na interpretação mais natural desse texto. Até esse texto de Mateus ele é controverso. Você vai achar teólogos, inclusive reformados, protestantes, que defendem que mesmo nos casos de adultério, o divórcio é permitido, mas o novo casamento não. Então, mas essa não é a interpretação natural do texto e nem é a interpretação oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. A interpretação oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil é aquela da nossa confissão de fé, que diz claramente que Jesus Cristo, aqui em Mateus 19, e Paulo, lá em 1 Coríntios 7, autorizam duas coisas. Em caso de adultério ou de abandono, o cônjuge, a parte inocente, ele pode solicitar o divórcio e, tendo solicitado o divórcio, essa pessoa estaria livre para casar-se novamente. Essas são as duas condições em que o novo casamento é permitido após o divórcio. Em todos os outros casos, o novo casamento contraído após um divórcio, ele é classificado por Deus como adultério. E Paulo vai dizer isso expressamente lá em 1 Coríntios 7. Oi. 1 Coríntios 7, versos 10 e 11, Paulo diz, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, o que Paulo mostra aqui, irmãos, é que, excetuados esses dois casos, de adultério e de abandono, qualquer outro caso que motive um divórcio não deveria ser realizado, mas, em sendo realizado, coloca aquelas duas pessoas na condição de permanecerem solteiras ou, como diz o apóstolo Paulo, que se reconciliem. Então, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Isso significa que, em todos os demais casos, o casamento contraído após um divórcio ele é classificado como adultério. Jesus vai afirmar isso expressamente no texto de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Creio que esse seja o último texto que nós vamos ler agora. Marcos 10, versos 11 e 12. Aliás, não é esse texto. É que eu estou olhando em outro lugar. Marcos 10, 11, 12. E ele lhes disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o marido e se casar com outro, comete adultério. Então o texto de Jesus é bastante objetivo. Todos os casos de matrimônio contraído após um divórcio não legítimo, ou seja, um divórcio que não foi feito em função desses casos, ele é considerado por Deus como sendo um adultério. Próximo slide. Pensando ainda, irmãos, antes de a gente passar para a conclusão, pensando ainda nessa situação do novo casamento, nós precisamos reconhecer, mais uma vez a gente reconhece que ao longo dessas semanas nós tratamos aí com assuntos que são difíceis de lidar, difíceis de compreender e principalmente de expor, né? Assuntos que lidam com preconceitos que nós sempre tivemos, a forma como nós somos educados, a forma como nós enxergamos o mundo, e muitas vezes a resposta que a igreja tem a dar, às vezes parece ser muito dura, às vezes parece ser muito rigorosa. A gente não pode fechar os olhos para a realidade e ver que as condições que Jesus Cristo coloca aqui são difíceis. A gente sabe, irmãos, o que passa no coração das pessoas. A liderança da igreja não é alheia a isso. A gente sabe que o desejo da maioria das pessoas é de ter alguém junto de si. E esse desejo simplesmente não desaparece do coração daquele irmão, daquela irmã que se divorcia.
E é muito difícil para nós, enquanto liderança da igreja, vir aqui à frente e simplesmente colocar as condições que a Bíblia apresenta. Veja, é um assunto muito complicado. A gente poderia estar tratando sobre qualquer outro assunto aqui nessa manhã. Assuntos bem mais amenos, bem menos difíceis, bem menos controvertidos, enfim. Mas quando nós trazemos uma palavra como essa à igreja, nós, mais uma vez, focamos, na verdade, em amor. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que são assuntos difíceis e os padrões que Jesus estabelece, de fato, são altos. Mas é importante observar que o padrão que Jesus Cristo estabelece, ele é alto não só nesse assunto. A vida cristã como um todo, ela é difícil. Quem foi aqui que disse que seria fácil, né? Quem disse enganou vocês. Se o padrão de Jesus é alto no assunto do divórcio e do novo casamento, é porque o padrão de Jesus Cristo é alto para qualquer outro assunto. Ele disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós jamais veremos o reino de Deus. O padrão, meus irmãos, de Jesus Cristo é alto porque ele é o padrão. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é a manifestação da vontade do Senhor para o ser humano. Quando nós dizemos as condições para um casamento, para um divórcio, para um novo casamento, parecem duras e de fato são. Porque a vida cristã, irmãos, é difícil. Me diga, qual área da vida cristã não exige de você renúncia? Em qual área da vida cristã Deus coloca você à vontade para você fazer o que quiser? É difícil. Ser cristão, como o Igno sempre diz, não é fácil, é difícil. E como qualquer outro assunto, requer de nós abnegação, requer de nós mortificar a carne, requer de nós renúncia. Mas, acima de tudo, requer de nós, irmãos, a consciência de que a vontade de Deus é o melhor que Ele tem para nós. O mundo vai dizer que não. O mundo vai dizer que você precisa de alguém. O mundo vai dizer que você precisa ter uma pessoa. O mundo vai dizer que você tem que ser feliz, que você tem que fazer o que você quiser, que você tem que amar livremente. Mas a vontade de Deus é a melhor coisa para o ser humano. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Ele nos conhece. A primeira coisa que nós devemos fazer quando lidamos com esse assunto do divórcio, do casamento, do novo casamento, é procurar, primeiro, saber qual a vontade de Deus e, em seguida, pedir graça para andar nela. Fácil? Não é. Mas se nós não nos convencemos intimamente, se nós não introduzimos no mais profundo do nosso ser a consciência de que a vontade de Deus é o melhor, não adianta nada o que a gente diga aqui. Não adianta nada o que a Confissão de Fé diga, qualquer normativa que a IPB baixe, que a legislação secular imponha sobre a sociedade. Enquanto o ser humano não introduzir em si o conceito de que a vontade de Deus é superior, é o melhor, nós jamais iremos andar nesse mundo como de fato deveríamos. Pensando já agora em termos de conclusão, nós vamos fazer apenas algumas perguntas e respostas para meio que tentar amarrar isso aí. Os irmãos podem perguntar ainda, mas eu achei a melhor forma de concluir essa com perguntas e respostas. Primeira pergunta, para aqueles que não são casados e desejam casar. Você quer casar? Pense muito bem. Diante do que foi colocado aqui, diante das condições que o matrimônio impõe, que Deus exige e requer, o casamento ele não pode ser feito, irmãos, a toque de caixa. Você não pode casar simplesmente porque fulaninho é bonito, ou porque você gosta dela, ou sei lá, porque ele lhe trata bem. Você tem que pensar que o casamento é algo que une você em primeiro lugar, uma união metafísica, espiritual, transcendente, e é algo que você vai ter que arcar com o compromisso de fazer dar certo. Não importa o que ele faça, o que ela faça, você tem que ter isso em mente. Você quer casar? Pense bem, mas aí não desista. Pense bem e depois case. Tem um provérbio português que diz que quem pensa não casa, e quem casa não pensa. Um provérbio português muito antigo que diz isso. Quem pensa não casa, e quem casa não pensa. Isso pode ser interpretado de duas formas. Uma forma ruim e uma forma boa. A forma ruim diz o seguinte, olha, quem pensa não casa. Muitas pessoas ouvem isso e chegam à conclusão de que o casamento é coisa de tolo. Não, fulano casou porque não pensou. Ora, quem pensa, não casa. Mas isso pode ser interpretado de outra forma. Isso pode ser interpretado como uma forma de você exortar a pessoa a refletir bem sobre as implicações. Quem pensa, não casa. Por isso, pense, mas não pense demais. Porque quem pensa, não casa. A ideia do casamento é você pensar, refletir, ponderar, mas vai chegar um momento em que não adianta mais você pensar. E aí você tem que dar aquele salto de fé. Porque se você for pensar bem, você não vai casar nunca. Já parou para pensar? Eu, solteiro, livre, desimpedido, eu vou me juntar com uma pessoa, vou ter que dividir as despesas com ela, vou ter que correr o risco dela me infernizar, vou ter que correr o risco de fazer os desejos dela. E se essa pessoa roncar? E se ela falar de noite dormindo? E se ela deixar as luzes acesas? Se você pensar demais, você não casa.
Você tem que pensar sim, porque deve ser uma atitude ponderada, deve ser uma atitude refletida, mas vai chegar um momento em que a capacidade do ser humano, né, de prospectar uma realidade ainda por vir, ela é limitada. E aí o que é que cabe? O salto de fé. Aquela coisa de você discernir que o propósito de Deus para você é casar, que aquela pessoa com quem você tenciona casar é uma pessoa crente, é uma pessoa piedosa, uma pessoa sincera, uma pessoa que tem uma visão de mundo igual à sua. E quando você chega nesse ponto, o que é que resta? Casar. Se você continuar martelando, especulando, imaginando, milhões de coisas podem acontecer para fazer o casamento dar errado. Mas uma pode fazer o casamento dar certo: o compromisso. A escolha de uma pessoa que teme a Deus, o compromisso mútuo de fazer a coisa dar certo. Então, se você quer casar, pense bem, porque casamento é tudo isso que a gente falou, divórcio é tudo isso que a gente falou, mas depois de pensar, case. Eu sou um entusiasta de casamento. Natália às vezes fica chateada, porque eu digo fulano e fulano, ele vai casar logo, está esperando o quê? De fato, irmãos, a posição nossa deveria ser essa: estimular as pessoas a contraírem matrimônios responsáveis, matrimônios conscientes. Próximo. Casou, e agora a gente fala para aquelas pessoas que já casaram, que não pensaram, né? Não pensaram até morrer, pensaram até um certo ponto e casaram. Casou, trata o seu casamento como uma vocação divina. Se você casou é porque Deus tornou você apto ao matrimônio. Se você chegou ao ponto de chamar uma pessoa para viver consigo, sobre o reconhecimento da sociedade, sobre a bênção do povo de Deus, trata esse casamento como uma vocação, porque é isso que ele é. Veja, quando Jesus respondeu aos fariseus e eles foram embora, os discípulos depois chamaram Jesus e disseram: mestre, se realmente é isso aí que o senhor falou, então é melhor nem casar. Foi o que os discípulos disseram, não foi isso? Está lá em Mateus 19, a gente não leu, mas está lá. Ô mestre, se realmente é tão difícil assim, era melhor não casar. É o que foi que Jesus Cristo disse: de fato, a nem todos esse ministério é dado. Nem todas as pessoas são de fato chamadas para o matrimônio. Algumas pessoas sim, de fato, a maioria das pessoas são. E uma vez que você se reconhece como esse chamamento da vida conjugal, você tem que tomar isso como uma vocação. Você vai ter que fazer isso dar certo. E esse esforço, irmãos, por fazer a coisa dar certo, não significa uma cruz que você vai levar para o resto da vida. A ideia não é essa. A ideia é que Deus abençoe os nossos esforços. Duas pessoas que resolvem se esforçar por viverem bem, elas não vão viver bem simplesmente, porque Deus mandou, né? É o jeito de fazer o quê? É interessante como Deus abençoa esse lar. Deus faz com que essas pessoas vivam vidas felizes. Não aquela vida feliz do final de novela, né? Que dá tudo certo, todo mundo no jardim, em casa, crianças correndo, um bolo bonito, vestido, aquela coisa. Não. É aquela felicidade que vai trazer empecilhos, vai trazer inconvenientes, vai trazer brigas e discussões, mas que em todas essas coisas o casal está junto, supera junto, né, e permanece junto. Próximo. Se você enfrenta problemas no casamento, duas coisas. Primeira delas, procure ajuda. Procure ajuda. Não existe estatística sobre isso, mas a gente poderia chutar que 9 em cada 10 casamentos poderiam não ter terminado em divórcio se as pessoas procurassem ajuda. Procurar ajuda. E quando a gente fala ajuda, a gente pensa, em primeiro lugar, antes de tudo, acima de qualquer coisa, na frente de tudo. Você é crente, você é cristão, congrega, quer seja nessa igreja, em qualquer outra igreja do mundo. Você está com problemas no casamento, você vai procurar ajuda, mas vai procurar de quem? De quem? Lembre-se que você é ovelha, e que ovelhas têm pastor. Procure o pastor da igreja, procure os presbíteros da igreja. A primeira pessoa que você deveria procurar deveriam ser eles. Talvez eles não sejam as pessoas mais capacitadas naquele momento, mas Deus pode usá-los. Pode. Né? Deus falou uma vez pela boca de uma mula. Né? Talvez esteja fazendo isso aqui hoje de novo. Mas Deus utiliza pessoas que de fato não são as mais capacitadas, pessoas que não têm as graduações, pessoas que não têm os títulos, que não têm consultórios, que não são instrutores, coaches de casamento, mas são pessoas que muitas vezes têm uma palavra dada pelo próprio Deus. Pessoas que têm experiência de vida ou que têm conhecimento da palavra de Deus. Primeira coisa, problemas no casamento, procure ajuda. Não estou dizendo a você que você deve procurar somente a liderança da igreja. Procure seus pais, procure um amigo que é casado também. Não saia procurando qualquer pessoa. Né? Não há sábio em Israel para você tomar conhecimento com um filisteu, com um incircunciso. Né? Conselho aí existe aos montes. Você pode procurar o conselho que a primeira coisa que a pessoa vai dizer é: deixa essa mulher, rapaz, é feito besta, larga essa mulher. E a mulher vai dizer a mesma coisa: larga esse homem, ele não é homem para você, você não merece ele. Então, pense bem a quem você vai recorrer. Segundo, jamais considere o divórcio como uma opção. O divórcio deve ser aquela coisa que você deve repelir da sua mente. Tipo a senhora do casamento lá de 70 anos. Né? Pense em matar o seu cônjuge.
mas não pense em se separar dele. Sabe por quê? Porque quando você cogita a possibilidade, por mais remota que seja do matrimônio, do divórcio, por mais remota que ela seja, mas ela vai estar lá. É aquela luzinha piscando lá no canto. Por enquanto você está tentando resolver de um jeito aqui, de um jeito ali, mas a sua visão periférica continua vendo a luz do divórcio piscando ali atrás. E num momento de pouca paciência, num arrobo de violência ou num arrobo de desespero, sei lá, você vai olhar aquela luz e vai dizer, quer saber de uma coisa? É para lá que eu vou. Então, jamais considere o divórcio como uma opção. Próximo. Divorciou-se, e o divórcio é um fato, é uma realidade social. Em primeiro lugar, procure a reconciliação. O apóstolo Paulo diz, irmãos, e às vezes a gente olha e diz, para Paulo era muito fácil, né? Paulo não tinha mulher, Paulo não era casado, embora algumas pessoas digam que ele era, mas nós olhamos as instruções das Escrituras e dizemos, para Paulo era bom demais. Paulo, irmãos, falou não de si, Paulo falou inspirado pelo Espírito Santo. Não existe um matrimônio desfeito que não possa ser reconciliado. Porém, algumas condições fazem com que a reconciliação seja virtualmente impossível. Vamos pensar no caso de um casal de cristãos que se divorciou e um deles contraiu um novo matrimônio. Aí a reconciliação já não é mais possível. Esse matrimônio, esse segundo matrimônio que o cristão divorciado contraiu, é um matrimônio. E ele não deve ser quebrado por causa disso, é bem colocado. É esse o caso que Deuteronômio casa. Deuteronômio diz o seguinte, olha, se um homem, certo, se Bastião se divorciou de Zefinha, e depois Zefinha casou com outro cara, se depois Bastião quiser Zefinha de volta, não pode. Esse texto nos mostra, irmãos, que um novo matrimônio contraído, apesar de um divórcio não legítimo, ele é visto por Deus como um matrimônio e não deve ser quebrado. Por isso que nós dizemos que, em alguns casos, a conciliação se torna impossível, porque um dos cônjuges se casou novamente. Então, resta a essa pessoa buscar uma vida de pureza, de santificação. Por isso, irmãos, que o casamento é algo tão sério. Por isso que o divórcio deve ser visto, irmãos, como algo extremamente difícil, como uma opção, não como uma opção, mas como um remédio último, porque ele coloca o cristão numa situação de extrema dificuldade. O cristão, para permanecer sincero, para permanecer no caminho da santidade, ele deve ou se reconciliar ou procurar a pureza, a santificação. Ele vai ter que viver uma vida de celibato. Lembrando aqui, irmãos, antes de passar, que isso aqui não é uma ilusão. Certa vez eu conversava com uma pessoa sobre isso e ela dizia o seguinte, mas aí é impossível, não tem como. Não tem como. A pessoa que se divorciou, ele se divorciou justamente porque quer um outro relacionamento. Como é que pode alguém se divorciar e permanecer só? É impossível. E não é, irmãos, não é. A nossa sociedade, e aí eu encerro, a nossa sociedade colocou a vida sexual, o apetite sexual, como uma coisa suprema na vida do ser humano, e não é. Não é. O ser humano é capaz de resistir a isso. Por amor a Cristo, por amor à sua própria alma, por amor à palavra de Deus, a pessoa é capaz de se contradizer. E isso faz parte, irmãos, do nosso conhecimento, do nosso sentimento de amor. O amor a Deus é que faz com que as pessoas contradigam-se a si mesmas. Né? Pensa aí nos mártires. Aquelas pessoas, por amor a Deus, não negaram entregar os seus próprios corpos às feras, à fogueira, à forca, às balas. Se uma pessoa é capaz, irmãos, de, por amor a Deus, entregar a própria vida, essa pessoa é capaz de entregar, por amor a Deus, qualquer outra coisa. É possível. É possível seguir a palavra de Deus. O mandamento de Deus não é penoso, como diziam os israelitas. O profeta Jeremias trazia a mensagem e os israelitas diziam, mas isso aí não tem condições não, isso aí é difícil demais. Traga outra profecia, porque essa aí é muito dura. Os mandamentos de Deus, eles não são penosos. O que nós precisamos é de corações inclinados, à palavra e à vontade de Deus. Próximo. Casou-se após o divórcio, essa é uma outra situação. Você se divorciou. Não havia motivos legítimos para isso, não houve abandono, não houve adultério, mas você escolheu o caminho do divórcio, ponto. Você não deveria casar, mas você casou. O que fazer depois disso? E aqui, irmãos, entra mais uma vez a palavra pastoral da igreja. Embora a igreja se oponha ao divórcio, a igreja não deve tratar o divorciado como alguém que é, sei lá o quê, como escória, como um crente de segunda categoria. A gente não pode elevar o divórcio e o novo casamento ao status do pecado contra o Espírito Santo. Existe, irmãos, perdão para tudo. Existe oportunidade de recomeço para qualquer pessoa. Você se casou após o divórcio, primeiro, aprenda com os erros passados. Você vem de um casamento que infelizmente ruiu. Pense no que aconteceu. Reflita por que aconteceu. Onde você errou. Como você pode melhorar. E em seguida, recomece. É interessante que Jesus, quando falou com a mulher samaritana no poço, Jesus disse, olha, traz o teu marido.
E aquela mulher disse, eu não tenho marido. E o que foi que Jesus disse? Bem disseste, porque já tiveste 5 maridos, e esse que tu agora tens não é teu marido. Percebam que Jesus chamou de maridos os 5 companheiros que aquela mulher teve. Das duas, uma. Ou aquela mulher ficou viúva 5 vezes, que é muito improvável, ou aquela mulher casou, divorciou, até o 5º marido. Mas é interessante que Jesus chama os 5 homens de maridos, porque 5 maridos tiveste. O casamento contraído após o divórcio, ele é casamento. E deve ser tratado como uma instituição divina. Você deve reconhecer os erros e deve recomeçar a sua vida com essa pessoa. Para que não aconteça com esse matrimônio o que aconteceu com o anterior. E essa, meus irmãos, é a graça do Evangelho, porque ele confere perdão, ele confere graça, confere recomeço. Né? Não existe nada tão ruim que não possa ser consertado. E Deus usa até mesmo as nossas escolhas equivocadas, os nossos erros pessoais, que sim, devem ser sustentados como erros e como tais devem ser punidos pela vara misericordiosa da igreja, mas isso não significa que não haja possibilidade de recomeço, de restauração, de vidas. Muitos casamentos que ruíram, começaram novamente, ruíram, outros contraíram outros relacionamentos, mas que pela graça de Deus essas famílias se reestruturaram, se reergueram. E esse deve ser o nosso objetivo, abraçar essas pessoas, caminhar junto com elas, oferecer a essas pessoas a comunhão dos santos, porque, irmãos, Deus, ele trata com cada um de nós com misericórdia. O grande risco que nós corremos, e aí eu encerro, é tratar esse assunto apenas com um mero moralismo, de apontar o dedo e dizer, ó, tá vendo fulano? Deixou o marido. Tá vendo fulana? Deixou o marido, deixou a mulher. Casou de novo, tá vendo? Coisa feia, o pessoal não tem vergonha. Não, a igreja não está aqui para isso, irmãos. A igreja está para ensinar o caminho certo, exigir dos seus cristãos, dos seus membros, conformidade, mas estamos aqui também para levantar o caído, para caminhar junto com ele, para fornecer graça, misericórdia. Quem somos nós para negar aquilo que nós de graça recebemos? Quem somos nós para não oferecermos oportunidade de recomeço? Nós que tantas vezes incorrimos em erro, em pecado. Estamos aqui, irmãos, para isso, para caminhar juntos. Nisto reconhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que Deus, então, nos abençoe.